Você aí que é empresário ou tá sofrendo a sua conectividade com celular, dor de cabeça com internet, nós temos a solução aqui porque hoje eu tô com os caras que top 30 em 16º lugar entre mais de 3 mil parceiros. Eles entendem do que fazem e vai trazer tudo para vocês de como que funciona. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo. E hoje eu tenho aqui para vocês nossos parceiros da Vivo, Anderson e Wesley. Sejam bem-vindos. Valeu, bom dia, bom dia. Muito obrigado por estar por aqui. Se apresenta aí, Wesley. Prazer, meu nome é Wesley, né? Hoje a gente administramos aqui a Vivo Empresas de Umuarama, né? Viemos aqui para mostrar um pouquinho sobre o que é a Vivo Empresas, né? Como que é nosso atendimento, o que a gente tem a oferecer para todo empresário, todo cliente e qualquer pessoa que precisar ali de um suporte. Show de bola. E você, Anderson? Bom, eu sou o Anderson, né? A gente está aí também na direção do Vivo Empresas de Umuarama. É muito gratificante a gente estar aqui, né? Hoje, principalmente aqui com a Revista K, né? E assim, para falar um pouquinho, né, do nosso trabalho, como que a gente faz, como que a gente atua, né, no mercado de telefonia, que é um mercado bem difícil de trabalhar, mas a gente vai trazer um pouquinho aí do que a gente tem no mercado, as novidades, tudo que a gente faz por aqui, né, com os nossos clientes também, o nosso banco de dados de clientes ali, né, que a gente cuida bastante aí. Show de bola. Cara, para chegar no 16º aí, e assim, entre os bastidores já estão em 14º esse ano, né? 16º do ano passado. Cara, para chegar no 16º não é tão fácil assim, entre vários parceiros, né? Como que foi isso aí, Anderson? O que você resume a isso? Na realidade, assim, eu acho que tudo que você se dedica, um dia você colhe, né, aquilo que você planta. Mas, assim, falando de Vivo, do mercado de telefonia, é muito difícil hoje você atuar, né, num mercado que ele é extremamente competitivo, não só pela competição, mas também dentro da própria operadora tem muita empresa muito boa, né? Então, a gente olhou todo o conceito ali e a gente focou em qualidade, né? Então, hoje, a gente está nessa posição, né? O grupo One Solution, ele está nessa posição por conta de qualidade. Então, quando o cliente ele vai escolher um produto, né, se ele for olhar quem vai dar o atendimento para ele, porque tem diversas empresas no Brasil que prestam serviço para Vivo, né? E hoje você olha a questão da qualidade, né? Por que eu compro com uma empresa dessa, né? Então, entra toda essa esfera de qualidade que ajudou muito para que a gente se classificasse aí, né? Tá dentro do grupo Partners da Vivo ali, é muito gratificante, né? Show. Você tem um olhar diferenciado da operadora também para a gente, né? Então, a gente tem um suporte melhor, a gente não pode sair desse grupo por conta de tudo que a gente conquistou até aqui, né? Show de bola. E quando a gente traz, assim, na parte prática, vocês atendem tanto empresas como o produtor rural também, que eu depois quero falar bastante sobre isso, porque é um pessoal meio esquecido, né? Quando se trata de tecnologia, as pessoas ficam olhando mais a população da cidade. E também tem agora a pessoa física também que vocês estão atendendo. Quando vocês falam dessas soluções aí, essas soluções elas servem para todas as esferas? Como que é? Isso. Na realidade, hoje a Vivo ela tem diversos produtos, né? Então, hoje a gente se encontra no portfólio Vivo Empresa, desde um drone, brinco para gado, balança de precisão, até o móvel, né? Que a gente conhece mais o móvel. Mas a gente tem Eu não tinha noção disso aí. Isso, a gente tem serviço de monitoramento, tem serviço OIT, né? Que é o chip para monitoramento, para rastreio. Tem N opções ali para o cliente trabalhar, né? Então, assim, hoje o mercado de telefonia, por isso que eu comentei com você, né? Ele é um mercado muito grande hoje, muito amplo, né? Tem muito produto para a gente trabalhar. Né? Então, quando a gente fala assim de um produto do agronegócio, hoje a gente tem soluções para o agronegócio, para o campo, né? Onde o cliente pode colocar um chip de monitoramento num trator e ele ter ali quanto que o trator está gastando na roça, a velocidade que está andando, como que ele está esguichando o veneno lá na ponta. Então, assim, tudo isso é linkado através de um chip, né? Uma conexão ali que a gente consegue atender esse cliente, né? Falando da empresa também, hoje a gente tem solução além do móvel, além da fibra, né? Hoje a gente tem solução de 0800, de telefonia em nuvem. Hoje o cliente coloca tudo em nuvem. Ele não precisa ter um telefone fixo específico lá na empresa dele. Pode estar tocando no celular dele. Então, assim, tem muito serviço. Muita coisa bacana aí. E para pessoa física também. Pessoa física também. Hoje, para residência, né? O plano pessoa física, ele vem completo, né? Ele é bem robusto ali. Então, quando o cliente tem ali a
opção dele contratar fibra junto com telefonia móvel, ele fazer um plano família, né? Ele pode compartilhar o plano dele com a família toda. Isso é muito bacana também, né? E o empresa, na realidade, ele tem toda a facilidade, né? Onde ele consegue montar o plano dele na Vivo através da necessidade dele. Então, por exemplo, eu tenho o meu negócio, eu dependo mais de, um exemplo, pega um ramo de transportadora, né? Ele precisa ter uma internet mais robusta, ele precisa ter voz, ele precisa ter geolocalização. Então, todos esses serviços você personaliza conforme a empresa do cliente, né? Então, E normalmente quais são as 3 principais dores, assim, Anderson? Vamos focar um pouquinho na pessoa jurídica, depois a gente vai avançando com as outras, assim. Quais são as 3 principais dores que vocês sentem no mercado? As principais dores é mais a parte de sinal, que às vezes, né, que a operadora ela oferece uma qualidade de sinal dependendo do plano que você tem, né? E hoje o empresa, ele oferece a melhor qualidade, além de um suporte diferenciado, porque por personalizar o plano, a gente consegue ver a necessidade do cliente, ver o que ele precisa, para não precisar pagar um valor a mais, pagar um serviço a mais que não tem necessidade. É tudo da maneira que ele precisa ali para ele atender e ser simples e prático ali, né? Quando você fala em sinal, é a torre mesmo? Isso, a parte de cobertura. Porque, assim, hoje, né, o que diferencia os planos é, às vezes, tem uma região que não funciona, não pega, né? Ali a gente consegue abrir chamados em sistema para corrigir falhas em regiões específicas para poder melhorar a cobertura ali, né? A gente consegue abrir chamados com a Vivo da parte de, às vezes, até colocar uma antena em determinadas regiões, fazer um estudo para liberar uma fibra em determinada região que tem bastante empresa. A gente consegue fazer essa solicitação para poder ter o melhor serviço ali, né? E tudo que tem de bom a Vivo para oferecer para aqueles clientes ali também, né? Tá. Um detalhe bem importante. E quando a gente fala de Vivo, a gente sabe, como vocês mesmos já estão ali no top 30, tem várias empresas que podem atender. Por que escolher o escritório de vocês? Eu sempre falo para o cliente assim, né? A escolha de você comprar, né? É você saber que quando você precisar de um suporte, você vai ter. É igual né? comprar seguro. A mesma coisa. A diferença é assim. Exemplo, hoje a gente tem atendimento Paraná Santa Catarina, né? Então, quando a gente entra em contato com a empresa, a gente aborda aquela empresa porque a gente já fez um levantamento dela. Então, é muito importante a gente falar disso porque, assim, hoje existe canhões aí de mensagem, disparo de ligação em massa, WhatsApp em massa, e nosso trabalho ele é voltado para pessoas, né? Então, hoje, quando a gente entra em contato com o empresário, né, para falar de um serviço, ao fazer uma oferta, é porque a gente já fez um levantamento de dados daquela empresa. Né? A gente já viu que ele é um cliente potencial para o nosso negócio, e aí a gente acaba falando para ele, né, por que ele contratar. Né? Porque ele tem um suporte, quando ele precisar, né, às vezes... É na necessidade que você descobre quando você... de fato, precisa da empresa, né? Cara, falar com robô é zoado. É muito difícil, é muito Você não difícil. resolve as coisas, fica ali estressado. No caso com vocês, não vai falar com o robô. Fala direto com vocês. Diretamente com a gente. E vocês vão falar com o robô. Na realidade, hoje, a gente tem... todo cliente, empresa, a gente cria um perfil para ele, né? Cria o perfil dele dentro do menu da Vivo mesmo, dentro do Vivo Empresa. E por lá você faz todo o seu atendimento. Né? Por lá você faz tudo. Então, o que a gente faz? Né? Esse serviço que a gente oferece para o cliente. Numa necessidade. Né? Eu peguei um caso recente. Um cliente estava em São Paulo num evento e ele foi roubado lá. Então, ele foi roubado e falou, cara, a primeira pessoa que eu lembrei de mandar uma mensagem foi para você. Então, o que você consegue fazer por aí? Automaticamente, a gente já entra lá, já faz bloqueio da linha do cliente, já suspende todos os serviços ali para que ele não tenha perca de dados. Então, todo esse serviço ele é feito de forma remota. Né? Então, assim, ao momento que a gente recebe uma solicitação ali, a gente imediatamente a gente procura tratar, né? Diferente de você ficar ligando numa central de atendimento, né? Não que sabe não com quem deva tá falando. Isso, não que não deva ligar, mas é bem diferente o time do atendimento. Né? Você vai ficar aí 40 minutos, 20 minutos talvez com a central de atendimento, até cair com o analista que vai resolver, né? E aí a gente já consegue fazer tudo isso em tempo reduzido, né? De acordo com a necessidade do cliente mesmo. Show. Galera, eu sou cliente deles, eu posso falar por mim. Quando a gente escuta tudo isso, a gente começa a maquinar na cabeça. Nossa, isso daí deve custar caro. No meu caso, ficou mais barato migrar para vocês do que eu já tinha outro em outra operadora.
Sim. E normalmente essa dúvida é uma dúvida comum da galera. Pô, É uma dúvida contratar comum. direto lá na fonte, por que eu vou contratar os caras aqui e tal? Vai mudar o preço, às vezes vai ficar mais caro com eles. Como que é isso daí? Na realidade, hoje, a gente tem quando a gente começa a abrir, né, esmiuçar ali, hoje entra duas situações que entra na parte da dor, que você comentou, né? Quando a gente identifica o cliente, por exemplo, usando um WhatsApp Business, né? Ele usa lá o WhatsApp para trabalho, mas a linha dele, ela está registrada no CPF. Então, esse banco de dados, hoje ele é cruzado. Então, quando a gente olha lá... Pô, Você consegue saber? você está dizendo para mim, né, por WhatsApp, que você é um cliente empresa, mas a sua linha ela está linkada a um CPF em uma determinada operadora, na Vivo mesmo, ou na Claro, ou na TIM, enfim. Você tem uma linha que você diz que é empresa e é CPF. E isso hoje está sendo cruzado, não só por nós, né, pelo banco de dados das operadoras, mas pelo aplicativo WhatsApp, né, por questão de fisco, né, também. Então, hoje, todo esse levantamento a gente faz e acaba entrando em contato com o cliente, né, e falando isso para ele, ó, você tem uma solução mais barata, por questão de impostos, né, porque você é uma empresa, é um prestador de serviço, enfim, tem diversas soluções, né. E aí tem o foco, né, Wesley, assim, do cliente que acaba falando assim, não, mas eu tenho meu plano lá na TIM, um exemplo, na Claro, e esse plano está muito bom para mim. Mas quando a gente vai olhar o plano do cliente, né, perto do portfólio que a gente tem, ele está pagando caro. Muitas das vezes ele paga caro, ele acha que ele paga barato, mas ele paga caro. Pouco benefício. E pouco benefício. Né? Então, hoje, igual eu falo assim, um cliente empresa, que ele entende mesmo que o perfil dele é empresarial, né, ele regularizar a situação dele de colocar a linha da empresa na empresa, né, no CNPJ, deixar tudo conectado, arrumadinho ali, né, e ainda economizar, né, ter um histórico de economia é muito, muito bom isso, né? E quando a gente, nem você falou, vocês atendem a parte do Paraná e Santa Catarina. Outros estados vocês não podem atender? Na realidade, a gente atende nível nacional, a nossa regional atende só Paraná e Santa Catarina, mas eu posso atender. Hoje eu tenho clientes no Mato Grosso, tem cliente em São Paulo, tem cliente no Rio de Janeiro, né? Entendi. A gente tem clientes, tem cliente na Bahia, né? Então tem diversas empresas, pega aí uma empresa do ramo de alimentos, né? Hoje essas empresas elas estão ramificadas, né? Então ela tem de Paraná, Santa Catarina, tem vendedor esparramado no Brasil inteiro, né? Tem representante no Brasil Tudo inteiro. quanto é canto, né? Entendi. Então, assim, nicho de combustível, né? Quando a gente fala de empresas de combustível, também tem N localidades, né? Hoje a gente atende várias empresas em que eles têm sedes em praticamente todo o Brasil, né? Então, eu tenho linhas em todos os DDDs do Brasil. Entendi. Mas a gente consegue atender, né, a empresa de acordo com a necessidade dela. É que a nossa regional de atendimento, né, nosso foco e a nossa meta com a Vivo é em cima do atendimento no Paraná e Santa Catarina, né? Entendi. Quando a gente fala na questão da linha móvel, para mim ficou bem claro, até porque eu sou usuário também. E quando a gente vem para a parte da linha de internet, na parte de fibra ali, você também consegue atender em vários locais ou é mais regional? Como que funciona essa parte? Então, na parte da fibra, ele muda um pouco porque a gente fica refém de rede, Onde né? tem De fibra, rede. aham. Isso. Então, aí exige que a operadora tenha rede, né? Ali tenha link de fibra, né? Passado na rua, na avenida. E aí a gente também entra num outro problema, que é referente aos projetos, né? Então, quando a Vivo, vamos colocar do cenário de Umuarama, né? Quando a Vivo foi lá, fez a aquisição da GVT, ela adquiriu essa rede pronta já da GVT. Então, em alguns pontos da cidade, a gente tem rede, mas ainda está no par metálico, que é onde a gente está removendo esse par metálico por Indo conta de pra fibra. roubos e furto de fibra, de cabeamento metálico. E aí a Vivo, ela vai, aos poucos, ela vai, com um projeto na Copel, ela vai ampliando o sinal ali, né? Entendi. Então, quando o cliente está numa área que tem a cobertura da fibra, né? E ele é um cliente móvel já, um cliente pessoa física, ele tem vários benefícios que ele pode estar economizando. Então, ele pode contratar uma fibra com desconto, ele pode ganhar um bônus no móvel, né? Então, tem N possibilidades para que ele consiga Então, se ele for um cliente vivo, ele abre o leque. abre o leque. Em questão de aparelho também, computador para locação, outros equipamentos também, tudo a gente consegue pelo plano da Vivo, né? Que às vezes o cara quer comprar um computador novo ali, mas não quer investir, mas pelo plano dele, pela fibra, pelo plano móvel, ele consegue locar
um equipamento na Vivo Tem. e poder estar utilizando na empresa dele. Passou o período ali que ele tem de utilizar aquele equipamento, se ele quiser renovar, ele consegue, se quiser um modelo mais novo, ele consegue também. Então, assim, é bem diversificado hoje o nosso leque de opções. Tem também a parte de comprar aparelho, trocar de aparelho Sim. celular, tudo. Uhum. Porque eu lembro que na época que eu ainda fazia esse fluxo, eu comprava bastante pelas empresas, assim. Sim. Hoje o cliente empresa, ele consegue comprar o aparelho parcelado direto na fatura dele, né? Então ele gera como se fosse um crédito mesmo, Não é nem no né? cartão, já vem na fatura. Vem na fatura. Então ele Cara, Direto ele- no boleto. Aí, a galerinha gosta de um boleto aí, ó. Tem muito empresário que gosta de um boleto, hein? Não, fica mais simples, mais prático, né? Você não gasta uma linha de crédito, não gasta um valor à Isso. vista e ele vem na sua fatura junto com o plano. Que ali, né? legal. você consegue comprar em 10 vezes e até 24 vezes, dependendo O score dentro do negócio. Isso. É porque assim, hoje ela ela cria como se fosse um crédito mesmo. A Vivo ela tem, não tem no nosso portfólio, mas a Vivo ela tem também a parte de crédito mesmo, né? Então, de cooperado. Então, ela consegue te ofertar maquininha de cartão, mas não está no nosso portfólio, né? Esse produto hoje a gente não tem no nosso portfólio, mas a Vivo tem. Então, ela cria como se fosse um banco de crédito ali para o cliente. Então, ele consegue comprar, né? Comprar ali parcelamento, fazer uma condição bacana ali. Show. Né? E para quem quer de Umuarama aqui, que quer ir lá na unidade de vocês, onde que fica o endereço de vocês? A nossa, hoje a gente está localizado ali na Avenida Tiradentes. Assim, para ser mais prático, bem em frente à Honda Fujimotos. Você chegou na Honda Fujimotos, assim, olhou do outro lado da rua, tem a sala Vivo Empresas lá, né? E lá a gente tem toda a equipe preparada para poder atender Show. e ver qual que é a necessidade do cliente. E tem Instagram? Tem algum WhatsApp assim que as pessoas podem encontrar? Qual que é o melhor método? Hoje a gente tem o Insta, né? Tem o Insta. Se você for lá e fazer um Google também no Vivo Empresa de Moarama, é Acha a gente facinho, lá. acha a Ranqueado. gente ali. Estão lá. Então, assim, tá fácil localizar, né? Show. Mas tem o telefone fixo, também é o WhatsApp, né? Pode chamar a nossa equipe lá. Vamos deixar na descrição do vídeo aqui também pra galera Isso, entender. pode colocar na descrição aí. E aí tem qualquer um pode entrar em contato. Qualquer um pode entrar em Pessoa contato. de fora que tá assistindo, a gente tem uma audiência grande, São Paulo também, outros estados. Pode entrar em contato, né? Com o maior prazer a gente vai atender, vai tirar as dúvidas, a gente faz um levantamento, né? Prévio na empresa. Recente até eu fiz um levantamento numa empresa, onde a dor do empresário era a seguinte, ele tinha lá várias operadoras, né? Tinha linha na Claro, linha na Vivo, linha na TIM, linha no CPF, enfim. E aí a gente foi fazer esse levantamento com ele. E ele falou, cara, hoje eu pago R$30 aí, tem linha que eu pago muito baratinho, né? Só que o meu problema hoje é que assim, a minha equipe começa a trabalhar, daqui a pouco bane o WhatsApp, bane tudo, e a gente está tentando. Caramba. A gente está tentando trabalhar e não está conseguindo trabalhar. E Fazer aí disparo, coisas assim? porque hoje, se você mandar link pelo WhatsApp, você pode ser banido. Hoje, se você mandar imagem pelo WhatsApp, você pode ser banido. Entendi. Né? Então, tem as regras ali dentro da ferramenta que você pode estar infringindo, né? Sem saber, mas está infringindo. Mas também tem a questão do banco de dados mesmo, que pode estar também afetando. Né? E no caso dele, a gente conseguiu aí hoje fazer um levantamento, migrou essas linhas todas, tirou das operadoras, colocou tudo num pacote só na empresa. E eu tive um feedback dele recente, falou, cara, resolveu o meu problema. Né? Aí parou os banimentos, resolveu o nosso problema. Né? Porque assim, hoje tem muita... o nicho, por exemplo, do cliente iFood, do cliente delivery, né? Ele tem muito questão de link. Você entra lá, vê um cardápio, vê um link. Já vai acordar digital na hora. Isso. Imagem, E qualquer aí, coisa que você manda ali hoje nem precisa de muito fluxo. É. Só de falar um pouquinho, disparar algumas mensagens, mandar algum link, o WhatsApp já vai lá e bane. E é 24 horas depois, só no outro dia. E querendo ou não, isso atrasa bastante. E isso quando você pega um nicho de um cliente iFood, por exemplo, um restaurante, ou um exemplo, uma loja de sorvete, por exemplo, cara, isso impacta no financeiro da empresa de uma forma gigantesca, porque a hora que você mais está usando, que mais o cliente chama, você é banido. Então, assim, a gente sempre orienta, né, o cliente nesse formato, que está trabalhando ali, a linha está no CPF, mas está bom e tal. Procura regularizar para que você não sofra um prejuízo financeiro. Né? Entendi. Porque às vezes a gente identifica, acaba avisando o cliente,
E ele acaba, não vou mexer com isso agora, né? Vou focar em outras coisas. E aí vem acontecer, né? Vem acontecer porque isso está acontecendo com frequência, né? Eu fiz uma viagem, eu não sei se até posso falar aqui o nome nome do resort aí, mas assim, Pode, fica à vontade. a gente indo para Foz do Iguaçu ali, eu vi uma placa enorme na rodovia assim. E aí a gente que trabalha com telefonia, tem aquilo na cabeça, cara, grava um número rápido, né? A gente trabalha com isso, então acaba, esse número é da Vivo, né? Eu li ali o prefixo da Vivo e um resort, cara, vou dar uma pesquisada como que tá esse cliente. Cara, a linha tava no CPF, cara. Sério? CPF, Um o cara resort, num cara. resort. E aí a gente entrou em contato, né? Entrei em contato com esse resort lá. E, cara, vocês estão com a linha no CPF aí, meu. Vocês vão ser banidos rápido. Isso aí vai acabar, vocês vão ter um prejuízo enorme. Imagina, tá divulgando Imagina, Número de outdoor, divulgação, não. outdoor. E outra, imagina quantos flyers, enfim, quantas coisas tem material de marketing ligado a esse número, né? E aí a gente entrou em contato com eles. Aí no começo eles acharam que era golpe. Isso é golpe e tal. Cara, procura regularizar, porque senão vocês vão ter um problema. Aí passou uns 45 dias, até esqueci. Aí a pessoa entrou em contato. Falou, cara, nós é aqui do tal, né, do resort aqui, e vocês ligou aqui, vocês derrubou meu número, o número tá parado, o resort. Achando que vocês era... Que nós que derrubamos o nome. Então, assim, isso acontece com frequência. Às vezes as pessoas, elas tendem a ir lá e Quando criar a um gente cadastro. joga isso para empresas, ele cria uma barreira de segurança a mais para não ser banido? Qual que é a magia que acontece para parar os banimentos assim? O banimento, na realidade, ele tem as regras do Sim. WhatsApp, né? Mas, assim, o que a gente sempre pede para o cliente é que, assim, igual hoje a gente assina um Meta, né? Uhum. E aí a gente tem lá um consultor que atende a gente no Meta. E aí a gente acaba perguntando, falou, tem uma situação assim, 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 cara... Vocês colocam o network de vocês... Experiência própria ali para poder... A favor do cliente. Isso, porque assim, o que acontece? Hoje você pega lá um analista do Meta e pergunta para ele por que tá banindo, por que tá caindo, por que tá derrubando. Ele tá lá dentro. E a primeira coisa que ele fala é assim, essa linha não tá no CPF, não tá no CNPJ. Então ele tá dizendo que ele é uma empresa e tá no CPF. Já é um motivo. Já é um motivo a mais para banir. Entendi. Então, por questão de golpe, né? Hoje tem muito golpe. Então aí acaba que a própria ferramenta, que a base dela é toda EA, então ela acaba banindo você achando que você está infringindo a regra. Qualquer E, coisa na você já é classificá-la como um spam, né? Ele Isso. bloqueia ali e você fica banido por um tempo daí, querendo ou não. E tem outro detalhe também que é importante. Às vezes hoje o empresário, né? Ele deixa a linha dele colocando crédito, um pré-pago ali e cadastra no WhatsApp comercial. Mas só que o número pré-pago, você tem que ficar sempre atento a ele para colocar uma recarga. Não perde. E às vezes acaba esquecendo de colocar uma recarga. Aí chega um ponto lá que vai querer utilizar a linha, vai querer fazer uma ligação ou acontece de banir o WhatsApp. Aí vai fazer o código de verificação para poder recuperar ali, aí não consegue chegar o SMS, porque o número cancelou, porque não colocou crédito, não cuidou daquele número e depois para recuperar é bem difícil. E estando no plano empresa hoje, né, é uma garantia também que você não perde o seu número. Ele vai estar ali sempre, né, ativo, pronto para você utilizar e não tem esse risco também em questão do WhatsApp. Entendi. Nós tivemos um caso, não sei se o Wesley vai se lembrar aí, de um cliente em Toledo. Esse cliente ele tem uma empresa de recapagem, né, bandagem de pneu lá. É uma empresa monstruosa, enorme lá. E esse cliente ele tinha um número dele, que era um número pré-pago, colocava recarga nesse número. Enfim, eles esqueceram, esse número era linkado ao financeiro dele. Então, assim, ele esqueceu de colocar recarga, esse número ele perdeu o número. E esse número foi para uma recompra, né? A operadora, ela acaba pegando esse número novamente. Putz, tem isso, né, cara? Chato pra caramba, hein? O número é cara disponibilizado perde o número, depois cara. para o operador. Perde o número. E aí, o que aconteceu com essa O empresa? número é quase CPF hoje em dia. Hoje é quase um CPF. E o que acontece? Hoje esse número dele, ele perdeu o número e ficou usando o WhatsApp, tá tudo certo, né? E o que aconteceu? Uma pessoa foi lá, comprou esse número numa loja, né? Comprou esse número numa loja lá e automaticamente cadastrou esse número no nome dele, cadastrou chave Pix dele, tudo certo. E o que aconteceu com essa empresa? O Pix, o WhatsApp, tudo
era linkado a um número. O que aconteceu em um dia? Ele perdeu mais de 15 mil reais em um dia. Nossa. Né? Assim, prejuízo gigante, porque a chave Pix dele estava linkada ao número. E até ele descobrir isso, porque daí ele caiu o WhatsApp dele, ele foi tentar procurar para reconectar. Até entender que os Pix não estavam chegando. Isso, Cobrança a gente mandava. indevida, ou- Isso. Ele tomou um prejuízo no dia de 15 mil reais. E aí, até ele conseguir mudar tudo isso daí, ele foi perceber o rombo no final do dia. Né? Então, a gente sempre fala assim, quando a gente entra em contato com um cliente, né, acaba identificando a necessidade dele ali, Dá uma atençãozinha que vai valer a pena. dá uma atenção que vai valer a pena. Mas assim, quando fala de telefonia, não é bem visto, né? Então todo mundo fala, não, ixi, a Vivo Encheção ligando de de saco. novo, vai, enchendo o saco. É bem Mas isso, a aquela gente coisa acaba- chata. A gente acaba se apresentando antes, né? A gente tem um time de venda lá no comercial, a gente sempre fala para eles assim, ó, entre em contato com o cliente de forma humana, né? Não entre em contato com o cliente, você é do CNPJ X, né? Entra em contato, pergunta, se apresenta, fala pelo nome, né? Chama a pessoa pelo nome e aí você fala das soluções que a gente tem para ele ali, né? Em algum momento, isso pode ajudar muito a empresa, né? Então tem N nichos aí. Hoje você pega o pessoal do ramo de beleza, que está em alta, né? Muita gente começa pequenininho. Ele começa pelo CPF mesmo, começa a trabalhar e daqui a pouco o trem toma uma dimensão enorme e ele não se atentou nisso E ainda. aí esse detalhe né? passa percebido. Passa despercebido. E é onde começa a surgir os problemas que ele não tá vendo, né? Isso aí. Então, assim, é igual usando um exemplo né, o seu exemplo. Quando a gente identificou, o Rick tá usando lá, tá na operadora X, né? E tá no CPF. Então, vamos lá, vamos fazer uma oferta linkado, vamos colocar no CNPJ. E você falando, já veio mais duas linhas aqui que eu acho que não tá ainda no meu plano. Não, Ferrar a justamente. parte. Faz sentido jogar pro. Deixa tudo numa fatura Pra só, jurídica, simples e prático ali. Faz Mas você viu sentido. que bacana? Você consegue compartilhar a franquia, né? Você viu que é uma coisa que todo mundo fala assim, mas eu tenho um número... Quando você pega uma empresa lá, né? O cara tem 10 números lá, só no Wi-Fi. Ele não usa a internet daquele número. Então, no empresa, ele consegue pegar aquela franquia que está naqueles números que ele não está usando e destinar para alguém que vai usar. E a partir do momento que não dá também, vai lá e aumenta um pouquinho, né? Sim, aí você vai lá e aumenta. Vai dosando, né? Vai, Dá pra vai. ir dosando também. Isso. Eu sempre oriento meu cliente assim, ele fazer o pacote e achar o perfil dele, né? Não começar com um plano muito alto e depois ele querer abaixar, ele vai ter problema com o contrato, né? Agora, se ele começa pequenininho e vai... Pra mais arrumando, sempre vai. Sempre vai. O upgrade sempre consegue fazer sem ter problema com o contrato, né? E quais são os principais problemas que o empresário normalmente não vê? Ele não está enxergando na conta dele para ele entender que isso é para ele. Por exemplo, no meu caso, eu não estava enxergando isso. Eu não sabia que eu concentrar isso na empresa era mais benéfico até eu conseguir falar com você, que você entrou em contato comigo e então a gente desenvolveu ali. Por exemplo, aqui na empresa, eu chegou um determinado momento, eu tive que passar para a Letícia do financeiro para ela seguir, mas porque eu vi que fazia sentido. Sim. Quais são os principais erros ocultos que os empresários não estão enxergando para dar atenção para vocês? Eu sempre falo o seguinte, né? A gente nunca vai... eu vou dar um exemplo da questão da energia, né? Hoje, você paga a conta de energia e acaba que você não vê a conta, você não olha... Não confere. Você não confere a Não conta. confere, Chegou a conta, você paga. Só Né? A aceita sua o preocupação... boleto que chega Só ali, aceita e vai. tudo bem, Isso. paga. Faz parte. Igual como se fosse o aluguel. Paga e Aquela tchau. obrigação que Isso. você tem ali que você só vai pagar. É isso daí. E a conta telefonia é a mesma coisa, né? E aí, quando a gente olha, assim, pega casos e casos, né? Tem cliente que ele é focado em contratar, ele sempre troca aparelho, né? Entrou num modelo novo, ele vai lá e troca. Mas eu não quero trocar porque eu vou na loja e eu vou lá e vou trocar o meu aparelho quando eu quero e tal. E ele não sabe que pela empresa ele também tem. E pela empresa ele ainda cria um caixa, né? Porque geralmente você vai lá e dá o seu aparelho na troca, né? E compra outro, parcela um cartão de crédito. Na empresa você compra o aparelho, parcela em 24 e ainda pode vender o seu, né? Um exemplo. Então você ainda faz um caixa. E sempre quando a gente encontra o cliente, né, com esse perfil, a gente acaba avisando ele, né? Acaba falando para ele, a gente identificou que você está na operadora X,
identificou que você tem um plano tal, e a gente hoje tem essa ferramenta que pode te ajudar, né? Aí tem cliente que ele acaba entendendo rápido. E tem cliente que não, ele tem um time dele, né? É que Mas tem cliente também que ele tá igual a conta de energia, ele tá acostumado com aquele boleto, ele tá acostumado com aquele plano que ele já tem há muito tempo E acho que tá bom. e tá tudo certo. E quando né? vai conversar com os amigos, normalmente os amigos que tá pagando mais caro, o cara se vê na vantagem, né? Isso, Era o meu isso. caso. Galera, ó, meu caso era o seguinte. Eu achava que eu tava no lucro, pagando barato na conta, com um monte de benefício e tal. Aí o Anderson falou comigo umas 2, 3 vezes. Aí na quarta vez que a gente conseguiu conversar, mesmo que eu entendi que eu poderia baixar ainda mais a minha conta e ter um uso melhor, cara, sensacional. sim. Um exemplo, hoje você pega. Eu fui ontem atender uma empresa. É verdade. Ontem eu fui atender uma empresa e dentro lá da empresa, né, o gestor, ele falou assim: mas como que ficaria na minha conta? Eu tenho 4 pessoas em casa. E hoje nós estamos pagando aí 200 e tralalá. Eu falei: e você tem CNPJ? Ele falou: tenho CNPJ. Eu falei: cara, você consegue economizar essa conta para 159. Então, Você está entendendo? Você consegue economizar 159. Eu falo: mas uma linha já está na Vivo, uma linha está na Claro e 2 linhas estão na TIM. Eu falei: cara, você consegue juntar tudo numa conta. essa questão é interessante, a portabilidade. Muita gente tem medo de fazer portabilidade. Sim, É vocês que fazem tudo, que a todo o gente não precisa se processo. estressar. Todo o Porque processo é em montado outras por nós. operadoras, eles ficam mandando você ligar e portar e não sei o que, tal. No comprar caso um com chip, vocês, eu pelo aham. menos não me recordo de ter dor de cabeça com isso. Não. A gente faz todo o processo, né? A gente monta todo o processo, porque tem uma questão documental para isso, né? Então, se você vai fazer uma portabilidade de um CPF da determinada operadora lá para Vivo, então vai ter uma documentação que exige do cedente daquela linha, né? Do CPF. Então a gente anexa toda essa documentação, que é igual eu falei. Aí entra naquela questão do início, né? Quando a gente começou a falar da qualidade do documento. Porque tem gente que manda isso aí de qualquer jeito. Depois vai dar problema. Você vai ter que ligar na central, vai ter que abrir chamado, né? Então tem N relatos, né, de pessoas que chegam hoje no escritório e falam assim: mas eu comprei com a Vivo e eu não estou conseguindo resolver a minha situação. E aí a gente vai olhar um detalhe simples que o vendedor do outro lado não fez, né? Que é recolher a documentação correta, senão não porta, né? Porque quando você faz o processo de portabilidade, ele começa na parte de documentação. E ele só termina quando você dá o sim no seu telefone para portar, que eu estou de acordo em portar. Então, quando o cliente não recebe esse sim, quando ele não confirma lá com a EA, que é o órgão da Anatel que estipula se você vai portar ou não, ele esbarra em documento. E todas as vezes, né, Wesley, que a gente pega casos de clientes lá no escritório que não conseguiu portar, perdeu o número, né? Porque tem pessoas que Esse é um medo grande. É. A galera tem medo de perder o número, É isso. ou ficar um dia sem usar. Ou Sim, pagando sim. 2 contas, que é o que Pagando 2 contas. Pega muito caso lá do cliente que está lá na operadora TIM ainda, pagando a linha dele lá, e a Vivo já mandou uma linha provisória para ele também. Então a gente fica gerando 2 faturas para o cliente. Não tem esse Isso acontece acompanhamento muito. ali pela Isso central, né? acontece muito. Aí a pessoa fica com 2 boletos, aí acaba ficando estressada, procura a central, não acha uma solução, procura o site, não acha uma solução ali, né? Tipo assim, tão eficaz e rápida, e recorre a nós. Aí, tipo, é um detalhe bem importante que hoje, para chegar nesse ponto da qualidade, eu acho que a gente não é só um serviço assim, vamos oferecer uma venda. Não, é a parte de analisar tudo que o cliente precisa, desde o começo ao fim da operação dele ali, né? E apresentar uma solução que seja simples e prático, que ele não tenha medo de fazer uma portabilidade, não tenha medo de perder o número e também, assim, não tenha medo de ficar sem utilizar. Faz 360 mesmo. E isso, faz tudo um 360 ali. E hoje com o leque de opções, né? Igual a gente também consegue atender com a Vivo, e não só com a Vivo, até com um desconto na conta de luz do cliente. Hoje a gente consegue, através do plano ali. Caramba. Então Sim, a gente a faz toda essa Tem toda a consultoria solução aí, na parte de Caramba. energia também. Não sabia, não. para poder chegar para o cliente e falar: olha, hoje você, né, um empresário, um CNPJ que tem toda essa operação, merece o que tem de melhor. Porque às vezes no comodismo ele fica acostumado com aquilo e acaba não mudando, né? E a gente tenta mostrar para ele que existe mais um pouco, né, melhor do que ele tem hoje. Digamos Entendi. assim, né? Mas você pega nichos, né, específicos. Você pega o pessoal de mercado hoje, a conta de energia é do cara lá em cima,
né? A Vivo hoje tem, né? O grupo Votorantim e Vivo tem uma marca, né? A Good Energia, que você consegue envia a conta para a gente entra lá e faz a simulação. Existe um analista, né, lá da Good, né? Lá no caso é a Thaís, que nos dá suporte. A gente agenda essa reunião, né, via Teams ou talvez presencial, dependendo do caso, onde o cliente consegue economizar de 10% até 30% da conta de energia também, Sem investir nada. sem investir nada. Então ele contrata por assinatura. Velho. Ele contrata por assinatura. Então, Compra tipo os créditos dessas usinas que produzem energia Isso. e A Vivo- revende. isso, a E o Vivo- cara baixa a conta dele sem gastar R$1. justamente. Hoje a gente tem o grupo Votorantim e Vivo, né? Hoje tem a usina mais próxima aqui, né? Tem uma hidrelétrica aqui de Rosana. Aquela hidrelétrica é uma hidrelétrica que pertence ao grupo Vivo. Né? Então, além das 2 hidrelétricas, tem as fazendas de solar e também tem os ativos eólicos. Né? Então, assim, que gera toda a energia para a própria Vivo, o grupo Votorantim também, e o excedente hoje é vendido. Que Né? legal. E assim, ô Anderson, pra gente passar uma régua aqui em quem tá nos assistindo, a partir de que fatura que começa a ficar interessante para a pessoa abrir o olho para isso, para esse mercado de vocês? Hoje, o cliente, a partir de 350 kW, em média, né? Sim, 400 sim. kW, ele já é um cliente... R$400 na energia já? Isso, uma fatura de 400, 350. Hoje quilowatt é pra quase mais ou menos cima. R$1 né, por quilowatt. Isso, mais ou menos isso. Hoje o quilowatt está em torno de 87 centavos, se eu não me A engano. gente está na bandeira amarela, né? Tá na bandeira amarela agora e a gente 87. consegue ali, tipo, por volta de 51, 54 centavos o quilowatt. Então, assim, é uma redução Mas- bem legal sem investimento. Mas existe... Nossa, então vai servir para todas as empresas. Mas existe solução que vai... eu peguei caso aí, né? Eu e a Thaís, a gente levantou empresas aí que a gente conseguiu 1 megawatt a 262, ou seja, dá 26 centavos. Então tem muito caso aí que é interessante fazer essa analogia, né? Lógico, a gente sabe que o mercado de energia também é novo, né? Tem muita empresa nesse ramo já atuando, né? Mas assim, a Vivo, eu sempre falo assim, para todos os meus clientes, eu falo, cara, a diferença de você contratar com uma empresa desse porte é que você vai ter uma parte de... Cara, para você fechar uma venda dessa, né? Pra você ter uma ideia, a gente vai fazer só o comercial. Depois quem vai dar sequência vai ser toda a equipe da Good, né? Engenheiros, enfim. Vai dar uma atenção para você. Então o cara vai entender completamente a sua necessidade. Né? E outra, uma empresa desse porte também não vai deixar o cara sem amparo. Nenhum. Não vai se nenhum. arriscar, né? Tudo nenhum. estruturado certinho ali para tirar qualquer dúvida, né? E a pessoa se sentir confortável que a operação dela vai continuar tranquila, né? Não vai faltar energia, não vai faltar suporte, tudo que ela precisar ali quase em tempo real ela vai ter disponível. Isso. E o que é legal, viu, o Rick, falar, assim, hoje passou por muitas empresas por Umuarama, né? Quando a gente acaba falando de energia, às vezes o pessoal fala, mas é placa solar, não quer. Não é golpe? Golpe. Vou ter que transferir minha conta pro nome, né? Pro nome dessa empresa. Eu falo, não. A Vivo, ela não faz nenhuma tramitação onde tira a conta de energia do nome da empresa, do empresário, até do pessoa física, para o nome da Vivo. Não, jamais. Então, você vai receber um boleto lá separado com os quilowatts, dando um desconto de acordo com o uso, né? E vai continuar recebendo a conta da Copel, que ainda continua vindo com os impostos, encargos, taxa de iluminação pública, toda a conta da Copel continua igual. Né? Entendi. Até que tem casos, né, de empresário que ele abate esse imposto. Risco zero, então. Risco zero. Então, ele abate os impostos dele ali e acaba, né, usando os impostos ali como crédito. Isso continua, porque não muda, né? A parte de tarifação, ela continua sendo igual ali, né? A parte do fisco não muda, né? De qualquer forma, vale a pena a análise, né? Vale a pena a análise. Se eu tô assistindo um podcast como esse, a primeira coisa que eu ia fazer é mandar uma mensagem pra vocês e falar, galera, ó, tô aqui minha fatura, faz uma análise pra mim. Isso, faz uma A análise é gratuita? É gratuita. Ponto. Não tem nenhum tipo A análise de é gratuita, custo. eu já ia fazer a análise da minha linha telefônica, já ia fazer a análise da minha conta de energia. O empresário que se coça, ixi... Normalmente é esse que economiza. Aí tem gente que só tá assistindo, escutando, não faz se mexer. Eu já ia dar o pause agora aqui no vídeo, ó. Já ia lá no celular, já ia mandar mensagem. Sou desse, cara. Mas Ixi, eu também sou. falou de Eu acho que, economia assim, comigo. o que a gente conseguir economizar hoje, né? Porque tudo tá muito
Tá instável o muito, mercado, tá muito, né? Mas Hoje 50 a pila que economia- economiza hoje é a Heineken de amanhã, moço. Com certeza. E aí, para você ter uma ideia, tem casos de empresa onde que você pega, ele faz uma economia assim monstruosa na parte de telefonia, que ele acha que ele não está economizando, mas eu já pago barato. Mas quando ele pega esse nicho ali que ele vê, pô, eu vou economizar X, mas é isso mesmo. O cara fala, bom, mas é isso aqui que eu entendi. As minhas 5 linhas, 6 linhas vai ficar Esse R$200. valor mesmo, Cara, vai dar R$39 por linha. É isso mesmo? Fala, é isso Você mesmo. pega essa diferença no ano, dá muita coisa. Dá muita Esse é o coisa. detalhe. É No ano é você muita mostrar coisa. pra ele, Muita assim, no ano, o quanto que ele tem de economia. Porque, assim, você pode repassar esse dinheiro para fazer um investimento, fazer várias situações ali na empresa, né? Que de mês a mês você olha só um pouquinho, né? Mas esse pouco, ou muito, chega no final do ano, dá um valor bem Ó, expressivo. por exemplo, você pegar hoje, vamos fazer aqui né, a oferta que a gente tem vigente do mês, né? Uhum. Você pega uma fibra de 400 mega hoje por R$ 79,99. Vamos lá, você contratou a fibra. Tá só Mas isso? Só. R$ 79,99. Tá só isso a internet de vocês? Aí você pega, não, Caraca, aí velho. você pega um plano junto com a internet. Você fala, não, vou fazer o meu móvel junto. Fazer o combo. Quanto que você vai pagar no móvel? R$ 39,99. O cara tem ligação ilimitada Brasil todo. Junto ali. Tem o roaming nacional junto, incluso. E tem 26 GB de internet, cara. 26 GB de internet para ele navegar e usar. E se acabar a internet, ele ainda continua usando de forma reduzida a velocidade. Então, ou seja, não tem... o preço é latente ali. O cara vai pagar 120 pila ali. Normalmente Não, o cara paga isso só na internet. Só na internet. E é um Entendeu? valor fixo que não muda, né? Hoje acontece bastante assim, às vezes a pessoa tem um plano no CPF ali, ocorre de ter um reajuste, algum detalhe ali que vai subindo de 2, 3, 4 reais. É. A hora que ele vê, ele tá pagando um valor bem acima do que ele contratou. E no CNPJ não. Além de ter essas ofertas que fica mais em conta, o valor é fixo. E ainda tem a possibilidade, lá futuramente, ainda a gente conseguir ver uma situação assim de que fica melhor pro cliente, né? Liberando mais internet, conseguindo fazer um reajuste ali no valor. Geralmente, o cliente empresa, que ele entende que ele pode criar um grupo ali, familiar, colocar as linhas dele, ele dificilmente o cliente não faz. Toda a família na casa tem linha pra todo mundo. É difícil. Tem mais como ficar assim. É difícil o cliente quando ele. Tipo assim, eu entendi tudo, é difícil ele não comprar. Porque assim, é muito diferente, né? Inclusive, assim, a gente sempre fala, né? A diferença de você comprar um plano empresa, né? Um produtor rural, né? É porque a gente vai até você. Então, até tem um cliente meu aqui em Cruzeiro do Oeste. Depois eu vou mandar esse link para ele lá, para ele assistir, que eu Manda. falei dele. Seu Valdemar. É um cliente rural e a gente vai na propriedade dele. Olha que Atender. Eu legal. vou para Cruzeiro do Oeste, eu vou lá na propriedade dele. Né? Então, assim, é interessante ter essa aproximação, porque talvez você consiga entender mais necessidades do cliente lá no campo. Né? E pro rural, cara, é legal mesmo, assim, a galera... Como que é essa cobertura, esse atendimento? Porque rural é uma área que normalmente não dá sinal, uma área que normalmente é bem esquecida, assim, né? Sim, o produtor rural hoje, né, ele tem diversos desafios, né? Eu falo assim, hoje o produtor rural, acho que é o cara que mais tem desafio hoje no Brasil, é o produtor rural, né? O cara tem que colocar lá 1 milhão na terra e Correr o risco. correr o clima. risco, pedir para Deus ali, cair que a chover. água para chover. Tudo Então, dê certo. esse cara ele tem um desafio diário, né? Então, quando a gente pega um caso de um produtor rural, o cara tem CAD-PRO, a gente já faz uma análise bem ampla da necessidade dele, né? O primeiro passo é a gente tem que trazer pelo menos a economia, né? Uma economia aproximada, não perder qualidade, né? Porque ele tem que ter uma qualidade bacana. E entender a área dele, né? A área dele, às vezes, é uma área de sombra, é uma área... a gente pega bastante casos, assim, de clientes que falam, pô, mas lá na minha propriedade não pega. E aí entra todo um estudo, né? Até o Wesley tá aqui, ele faz bastante isso, a gente abre bastante SMAP, evento SMAP, né? E aí quando o cliente fala, mas o que é isso? O que é evento SMAP? A gente entra em contato, abre um chamado ali para a engenharia da Vivo analisar aquela região. Porque, assim, às vezes a gente pega casos... voltar de novo em Cruzeiro do Oeste.
tem uma região ali em volta da penitenciária de Cruzeiro do Oeste que ela tem um bloqueador de sinal ali. Então a Vivo ela tem uma dificuldade de sinal ali em volta porque tem uma questão de Segurança e tal, da própria cadeia. Isso, pra não a própria interferir cadeia, ali, o pessoal ela lá tem um dentro. bloqueador de sinal. Então acaba isso não fica só Afetando. dentro né, da penitenciária, acaba indo em volta, né? Uhum. E acaba onde que o cliente que está do lado, ele acaba não conseguindo usar. Então aí é onde entra esse chamado, que a gente fala que é um chamado SMAP de rede, onde a parte da engenharia da Vivo, ela faz Um estudo, um né? estudo da Daquele antena, local. se é possível fazer uma ampliação de sinal, né? Às vezes só dá um grau na antena ali, ele já resolve o problema de sinal daquele cliente. Entendi. Então isso a gente faz no campo, né? Hoje a gente tem bastante cliente já no produtor rural. Muitos clientes que não conhecem ainda que ele tem como contratar isso, às vezes paga mais caro, já está na própria Vivo e ele paga um plano maior, mais caro, né? Por ele não saber que ele tem condição de E comprar. os benefícios para produtor rural é legal. É a mesma coisa do empresa. O plano é o mesmo. Usou o CAD Pro lá, A diferença é que no CNPJ a gente usa o CNPJ e no produtor rural ele coloca o CAD Pro, né? Que é o número de registro do imóvel. e dele. vai desfrutar dos benefícios. A mesma coisa. Ele Na consegue. casa dele, Na casa onde ele dele, na quiser, dá para fibra. colocar todo mundo dentro. Pode. Inclusive a parte do M2M, o OIT, que eu comentei com você, que é o chip de monitoramento. Né? Então, hoje, quando pega aí a parte de safra, né? Da safra ou escoação de safra, ele consegue ter uma mobilidade, ele consegue acompanhar as máquinas agrícolas, os Esse caminhões. maquinário, tudo bem tecnológico agora, né? Tudo Então, conectado. Tudo conectado. Né? A gente Então hoje você põe consegue aí entender. você põe, por exemplo, até bacana de ver. Eu fui em Itapejara ali, vi uma parte de um voo dos drones ali, de uma empresa. Tá ali. muito em alta, né, cara? Esses Muito drones aí. Tá. Cara, ele programa o bicho e sobe, vai e faz todo o trabalho, né? E fica ali só observando, só trocando E tem que ter bateria. internet, tudo ali ou não? Ele faz Pra mapear? Tem que mapear, ter, né? Ele tem que ter um chip lá para que ele consiga armazenar dados. Às vezes ele fica offline, porque ele faz a rota, né? Ele fica offline, mas ele fica armazenando informação. Quando ele volta, pega sinal de novo, ele joga todas as informações para o piloto ali, para a pessoa que está fazendo o plantio. Então, assim, é uma parte que ajuda muito o cliente também na parte da economia, né? Entendi. E, cara, vocês têm ideia de quantas linhas vocês já atendem, assim? Olha, hoje, Ah, assim... aumentou, né? Hoje a Nos gente últimos tem anos pra cá. aí aproximadamente 5 mil linhas móveis. Nossa, caramba! 5 Por isso que é mil. cheio de Menina. gente lá, né? Quando eu Tem. fui lá, eu falei, caramba, que time, né? Tem uma galera lá na empresa. A gente hoje está no comercial, agora no início a gente vai startar com mais 3 pessoas, né? E a gente está crescendo o time, né? Graças a Deus a gente sempre fala assim, muito, muito satisfatório a gente ver a ampliação. Você chegou aí na empresa antes, quando era menorzinha, não? Não, né? Lembro, foi Fininho. sim. Foi sim. E aí a gente fez uma expansão lá agora para dar uma qualidade maior, né? O cliente chega ali, tem um café para tomar, então fica mais tranquilo, né? E a gente tem um time lá no comercial hoje, a gente vai passar para 8 pessoas, né? 8. Não, a gente vai subir pra 11 agora. Né? Mas no comercial hoje vai a gente ficar tá com com 8 8. pessoas no comercial, né? 8 pessoas no comercial, uma no esporte. E aí a gente tem toda a parte do back-office também, né? A qualidade de venda ali, que cuida da documentação. É isso aí que faz você chegar no... Isso aí. A top qualidade 30, ali é bem importante cuidar dela ali, porque é essencial pra chegar nessas classificações e tá entre o topo ali, né? Cara, eu vejo assim, na minha visão, o empresário que não vai atrás de baixar custo, melhorar a qualidade, principalmente... Imagina um dia sem internet. No meu caso aqui, cara, é o caos. Você não Um consegue dia com trabalhar. meu telefone parado, meu pai eterno. Eu atendo 100 pessoas por dia no WhatsApp ali e resolve problema até o dia inteiro o celular. Né, a gente chegou aqui, você já falou, cara, meu celular já tá pipocando aqui. Focando. O meu também já tá pipocando. E aí, se você fica um dia sem linha, sem suporte, uma pessoa que pode te dar um atendimento que não seja um 0800, um robô, cara, meu Deus do céu. Na realidade, hoje a gente até deu, né, Wesley? Demos um passo para IA, né? Falei, vamos Automatizar arriscar, esse né? Porque atendimento assim, aqui pra ver tudo como que que fica. vamos experimentar isso, vamos ver como é que é, né? Sim, E sim. aí a gente foi, implantou e voltou para trás. Falou, cara, não é para nós. Porque assim... Na verdade, muitos negócios perdem cliente por causa de IA. Na realidade, a gente implantou
e voltou para trás. Porque assim, a gente viu que não é não é o foco do nosso cliente, né? Se você fala aqui hoje, meu foco é aproximar as pessoas, a gente conversar, aí o cliente conseguir, você filtrar a necessidade dele, às vezes pelo WhatsApp você tentar entender a necessidade dele, e aí quando você coloca o robô ali, automatiza, já não ficou a mesma coisa, né? Não, o cliente não se sente confortável, né? Ele, tipo assim, quer uma resposta ali rápida, falou, não, nem seja, peraí, vou dar uma analisada, só um minutinho já eu vejo aqui, é tranquilo, melhor do que um robô ficar mandando um monte de opção pra ele ali. Aqui a gente tem a prática até de mandar áudio. Então. Pra humanizar ainda mais a pessoa Fica bem aquela conexão, né? Exatamente. Hoje a gente também acaba respondendo o áudio quando o cliente manda áudio, né? A gente vai no texto, mas se o cliente mandou áudio, a gente manda áudio. Espelhamento. Mas é uma parte assim, o Rick, que a gente sempre foca, né? É a parte do humano ali, né? Porque hoje o tempo hoje produtivo, o foco seu é a produção aqui, pô. Você tem que estar aqui focado na sua empresa, né? Você tem que estar focado no seu negócio. E aí, você, em algum momento, esbarra na telefonia. E aí, se você não tem essa pessoa para que você apoie, você tem que parar do que você está fazendo aqui, pegar o carro aqui, ir lá numa loja, esperar ser atendido. E às vezes você pega uma pessoa despreparada, né? Infelizmente, o mercado é assim. Você acaba pegando uma pessoa que não tem ali um preparo, né? Hoje, quando a gente fala de Viva Empresa, eu falo por mim até, eu tenho 20 anos de atuação em telefonia. Então, passei por todas as migrações de tecnologia. Então, isso, que não é a vivência, né? É muito know-how, né? E aí você consegue nortear o cliente da melhor forma, né? Então, quando o cliente pergunta sempre, mas você tem uma experiência para falar, né? Então, às vezes a gente tem um consultor novo lá também, a gente tem o pessoal que entrou lá na empresa, e aí eles trazem para a gente, eu tô com um caso desse cliente assim, 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 o que dá para ser feito? Pô, esse caso aqui já é diferente, daqui que a gente vai analisar diferente. Vou chamar esse cliente, aviso ele que a gente vai entrar em contato. Então, você tem experiência para falar e ajudar o cliente naquela necessidade dele. Diferente das vezes você pegar um analista lá na frente do computador que ele não sabe para onde ele vai ali. Porque tem muito caminho, muito caminho. Quando você fala de um SMAP de rede, se você pegar aqui, a gente fazer um teste aqui e ligar na operadora, na Vivo mesmo, eu vou ligar aqui no call center da Vivo e pedir um chamado desse, muitas vezes um analista que está lá na ponta ele não vai saber. Então, é muito serviço, é muita coisa. Não é porque a marca é a mesma que o atendimento e o suporte vai ser. Porque às vezes a pessoa, ela tem... toda pessoa, ela tem... Você vai pegar por experiência, né? Pega uma pessoa nova, ela não vai saber tudo, não vai ter todo o conhecimento, né? E hoje com o dinamismo que tem de atendente, trabalhar em home office, né? Não fica assim preso a um escritório lá para prestar um suporte. Às vezes a pessoa está em casa ali, né? Foi contratada ali para resolver um atendimento, abrir um protocolo, mas ela não tem esse conhecimento. Entendi. Né? E ali a gente consegue, tipo, que nem o Anderson falou, desse tempo de carreira, de todo esse conhecimento, apareceu uma situação, a gente já consegue direcionar, ali, vamos fazer assim, assim, assado, demora tantos dias, a gente consegue resolver agora, e aí o cliente ele já fica mais tranquilo, né? Porque ele sabe que ou vai ser muito rápido, ou vai demorar um prazo, mas vai ter uma solução. Vai chegar em algum ponto que ele quer, né, para ele ficar tranquilo daí. Entendi. É porque tem muito processo. É muito processo. Então, assim, para todo o processo exige uma documentação. Essa parte burocrática aqui. Então assim, você pode... pega um caso lá que é uma transferência de titularidade. E aí dentro da transferência de titularidade tem 3 transferências de titularidade. Tem transferência de titularidade de CPF para CNPJ, tem a transferência de titularidade de CNPJ para CNPJ. Aí dentro do CNPJ tem CNPJ baixado, CNPJ ativo. Dentro do pessoa física tem o cedente que em óbito, tem cedente, né, em vida, enfim. Tem N processos. E se você abre um processo errado, lá na frente não vai concluir. Entendi. Então existe toda essa parte. Vai travar. Né? Então, quando o cliente na ponta, né, ele não tem essa dimensão. E a gente... Quando pega um caso, a gente já sabe que isso daí vai acontecer. Né? No meio do caminho, isso vai acontecer. E quando a gente traz essa questão dos chamados que vocês falaram da linha móvel para fibra, é na mesma linha de raciocínio, é na mesma lógica? Por exemplo, aqui no meu endereço,
Ah, eu não sei se passa a fibra da Vivo ou não. Inclusive, já quero que verifique lá. É. Então, por exemplo, aí é possível começar a abrir chamados, tem interessados ali na linha e tal. Que nem aqui a gente tem um grupo no WhatsApp dos vizinhos do bairro, né? Sim. Se criar um movimento pra galera, todo mundo solicitar, essa fibra tem mais chances de vir? Não tem? Como que é? Na fibra, eles barram em projeto dentro da Copel. Tem que ter, daí... E tá. aí envolve... Espaço no poste? Isso, envolve Puxar toda essa... cabeamento ali, É uma tudo mais. frescura, né? Só pode 6, alguma coisa assim. Isso. Aham. Aqui específico para essa região, eu fiz um levantamento para uma empresa aqui na Avenida Paraná. E a Viva, ela conseguia atender, né? Mas aí o custo, né, desse investimento ele não ficava viável, né? Mas a gente consegue atender com link dedicado, né? Nesses casos específicos, a gente consegue criar um projeto dentro da Vivo. Esse projeto ele tem um prazo de até 6 meses, né? Entre a parte de execução de obra, o cliente fazer o aceite e a implantação. Tá? Mas existe sim hoje possibilidades da gente levantar um projeto, não para fibra residencial talvez, mas um projeto específico. Entendi. Né? Link Um dedicado é perfeito para quem precisa de internet mesmo. Para quem precisa de internet, ou precisa de um. Você não Às pode vezes a oscilar, pessoa, né? Tem que isso, estar às vezes a ali pessoa precisa de frequente conectado. redundância. Streamer. Sim, Precisa de uma redundância, né? E aí exige uma internet com robustez e que não tenha problema de Show. queda. E aonde passa a fibra de vocês, o suporte é o mesmo. Um mesmo Vocês suporte. conseguem também analisar o uso ou não? Daí é mais limitado. Na Para realidade, analisar, fazer essa análise igual você faz na parte de telefonia. hoje assim, quando a gente pega o caso da fibra, né? Exige várias coisas na empresa, né? Às vezes o cliente tem uma fibra boa lá da operadora que ele tem lá, já é uma fibra bacana, mas ele continua falando, pô, mas está caindo muito, tem muito problema de queda, de conexão. Aí a gente faz um levantamento, às vezes a gente pega uma empresa terceirizada, né? Que é preparada para isso, né? Vai lá e faz uma varredura dentro da empresa do cliente. Pô, a gente precisa achar qual que é o problema lá. Onde está o ponto que está fazendo oscilar? Porque aquela internet, às né? vezes eu coloco a fibra da Vivo e vai continuar o mesmo problema. Né? Às vezes o não é problema não a é qualidade externo. do cliente. É Isso, interno. é interno. Então a gente já pegou casos de empresas que tinham um equipamento, ele interferindo, ele bloqueava a rede do cliente. Né? E às vezes não é a fibra dele que é ruim. Né? A gente tem que reconhecer que às vezes tem muita empresa de qualidade em Moarama. Mas às vezes o cliente ele não está desassistido, o cliente não tem informação, não sabe desse problema que ele. Né? E aí entra essa parte. Né? A gente fez um condomínio aqui em Moarama, onde a gente pegou uma equipe terceira, né? E colocou essa equipe lá dentro do prédio, porque a Vivo não conseguia instalar a fibra lá, e obstrução de cabo, né? Tava tudo ali com problema, comprometido. E aí o pessoal da terceira foi lá e resolveu o problema. Já foi na hora lá, Anderson, ó, pode vir, vem aqui. Aí eu fui lá junto, olhei, o pessoal já passou, né, a fibra ali, deixou pronto, a Vivo também já chegou e já deixou os cabos passados. Então, assim, Fica tudo bem resolveu a vida do cara combinado, né? em pouco tempo, né? Então tem todo esse problema, né? Que às vezes a gente encontra na fibra. Tem algumas empresas de portaria remota, né? Hoje a Vivo ela não passa pela questão do CGNAT, isso ajuda o cliente na ponta. Né? Então, quando a gente entrega o nosso link de fibra, ou desde a fibra básica que a gente fala, ou do link dedicado. E aí não passa pela rede CGNAT. Né? A CGNAT ela faz um balanceamento de rede no meio do caminho. Né? E aí, isso para o pessoal de portaria remota, eles preferem porque daí a internet fica conectada em tempo real. Direto. Então chega um morador na porta do prédio lá e faz a biometria, faz ali, e aí o trem fica aí, rodando, pensando. E isso acontece porque essa informação vai para um banco de dados que chama CGNAT e ele que faz essa conexão ali. Então, quando a gente fala da Vivo, a rede, o link da Vivo, ele é linkado rapidamente com o cliente ali. Então, ele tem uma qualidade um pouquinho melhor ali na conexão de destravamento, né? E fora os sistemas de segurança, né? A Vivo, quando a gente fala de link dedicado, hoje a gente tem pacotes ali que de valor infinito, né? Porque o cliente pode colocar balanceamento de rede, pode colocar segurança, ele pode ir montando o pacote de acordo com a E tudo necessidade isso dele. vocês atendem? Tudo isso tem.
Desde o básico até o mais avançado hoje, da pequena até a grande, big empresa, Hoje a gente tem um leque de opções ali para atender. Hoje tem link aí que varia de 50 mega até 1 tera de velocidade aí. Nossa, tera, já tá em tera. No dedicado, né? Mas aí exige projeto, exige a gente conhecer um pouquinho também a empresa, né? Igual lá Toledo. Ver o que faz sentido. E isso, a gente pegou um caso em Toledo também de uma empresa, uma montadora, e é que eles precisam ter precisão, né? Então, o equipamento da ponta que faz o corte, a laser, tem que estar em tempo real conectado, não pode ter uma falha, porque senão isso não se conecta, não se conversa. E é o mesmo caso, a gente fez um levantamento de um link dedicado, né? Pega casos aqui em Umuarama. Aqui em Umuarama a gente tem casos de clínicas, né? Você entra num aparelho para fazer um exame de precisão lá, né? Se você não tem uma internet que vai conseguir fazer essa leitura e jogar para você essa informação, o médico na ponta ele vai ter erro, vai ter falha, vai ter que fazer o paciente entrar lá de novo, ser novamente exposto ali a raios, enfim, as coisas ali. Então, quando a gente fala de internet, é justamente essa entrega que a gente fala para o cliente, né? E isso, às vezes, assim, quem está comprando na ponta, ele não entende. Não. E às vezes o problema É não muito é superficial, velocidade. muito raso, né? O Isso. pessoal só quer saber a velocidade. E na verdade as pessoas até confundem velocidade com a questão da quantidade de mega, né? Isso. A pessoa fala quanto mais mega, mais velocidade, cara. Não é. Não, nada a ver uma coisa com a outra. É muito raso o conhecimento da população. A gente ainda até comenta... É bom pro marketing. Não, colocou A mais gente velocidade Só ali. que a mega lá. Aham. Às vezes a gente comenta com os clientes, né? Lá na nossa empresa, lá no escritório nosso. Nós temos 300 mega, né? Nós temos 300 mega lá e tem hoje 11 máquinas conectadas. Então não é a velocidade, e sim a qualidade da conexão, né? Então ali a gente tem o IP fixo, a gente tem uma série de coisas ali que tem que ser analisada, né? Então, As olhar portas, onde o que ele vai equipamento. conectar aquela internet, né? Se é Isso. só em computador, se é em televisão, se é algum servidor específico, se tem algum equipamento específico para, porque a internet ela vai dividir. Os Isso. 700 mega ela contrata ali hoje, vai um pouco para cada equipamento ali para ele estar utilizando. E quanto mais equipamento, mais vai puxar essa internet. Então aí a gente faz essa E análise. tem N casos, né? Tem casos em que o cliente ele precisa de várias pessoas conectadas, né? Você pega um salão de evento hoje, né? E às vezes ali o cliente tem que ter um equipamento que comporta aquela quantidade de pessoas, né? E aí as pessoas Transcende confundem. a internet. Transcende a internet, o equipamento do cliente também, né? Então tem muita coisa por trás disso. Então tem que fazer de fato um levantamento, cada caso é um caso, né? Tem clientes que ele prefere 2 redes. Eu quero deixar uma rede para cliente, uma rede interna. Tá, mas essa rede interna, querendo ou não... mas porque não pode ser invadida, eu tenho um servidor. Opa, tem servidor, vamos lá. É outro, né? Então a gente vai indo por essa questão, né? E às vezes tem N casos. E lá, assim, de bate-pronto, eu sei que é muito personalizado, mas vocês têm planos de telefonia móvel a partir de que valor? Hoje, no empresa, a partir de R$ 39,99, né? Nossa, Hoje, 40 reais. E já é bom, aí, né? já é bom. E hoje, com a portabilidade... Se eu não me engano, o meu vamos dizer é assim, por aí, você né? paga esse valor. É barato demais, gente. Barato demais. É barato demais, é barato demais. Eu achava que eu tava bagaçando com o plano que eu tinha. Acho que eu pagava R$ 70 e eu rindo à toa. Porque assim, hoje eu sempre falo isso, né, até pra minha equipe lá. Pô, né? baixar 30 Então, pila no ano, 360 conto. Dá. Então, Só a assim, minha. Ainda baixou, acho que mais linhas ainda. eu sempre falo pro meu time assim, ó, você não faz analogia do seu bolso, né? Você tem que sempre ofertar para o cliente toda a oportunidade que tem, né? Então, tem casos que o cliente ele se adequa ao plano de 39, né? Com 16 gigas ali e tal. E tem casos que o cliente ele precisa de um pacote maior. Então, aí é onde que você tem que abrir isso com o cliente, né? A galera E que usa mostrar muito pra Wi-Fi, às vezes vai resolver, e aquele cliente que é externo, ele já sabe que a demanda de internet dele é maior, né? Já Ele sabe. acompanha pelo aplicativo dele e fala assim, minha internet tá acabando, já consumi tanto. O cara já sabe. Já sabe. Então, tem E casos uma aí coisa que faz rotina. interessante, eu descobri isso por um acaso. Mas vocês têm um esquema também quando a pessoa vai viajar, né? Tipo, a pessoa vai fazer uma viagem pro exterior e tal. Normalmente a galera costuma ir lá, comprar chip lá, faz toda aquela função no celular dela para poder usar lá fora. Mas a Vivo tem um esquema, né? Tem um serviço internacional que é o Travel, né? Que é excelente. Excelente, porque assim...
A pessoa ela consegue viajar para qualquer canto do mundo. A gente tem pacotes que atende desde só as Américas, Central, América do Sul, América do Norte, Europa, o mundo inteiro. Então a pessoa ela consegue chegar lá, utilizar o número dela normal, tem internet, ligação normal. E funciona, pega bem. Isso. É muito caro, não é? Como que é pra Não, galera entender hoje- isso daí? Porque hoje- tem gente que acha que é desinformada com isso. Sim, hoje a gente tem solução para um exemplo, o América. O América ele é R$14,90 por mês. Nossa, Você por acaba crescendo. mês? Por mês. Isso. Você paga. E dá pra pôr e tirar ou não? Não, esse Você ele é o coloca mensal. Pra quem É, usa muito. esse ele é o mensal. Tem o Ele cara vai que ficar gosta no do seu plano. Paraguai. Ele vai ficar. Ele Esse é um vai caso ficar- clássico que a gente tem aqui. É, Paraguaizão velho de guerra. No meu caso, só de eu pisar lá dentro do Paraguai já oferece. Porque Automaticamente assim, já fala, quer... Quer ativar o Isso, home quer internacional? ativar, aham. porque assim, se você tem duas maneiras de você fazer a É barato viagem. demais, 14,90 é Se barato. você contratar ele mensal, ele fica R$14,90 por mês. Aí você só tem que cuidar com a questão da franquia de dados, né? Se você tiver uma franquia muito baixa, por exemplo, pegar um plano de R$39,99, né? Vamos colocar pouco com os giga. bônus ali, ele vai ter 16 gigas para estar usando. No Brasil, essa franquia é compartilhada. Mas quando a gente fala de um home internacional, essa franquia ela é única lá. Então, eu pego o caso assim, às vezes o cliente fala, mas veio na minha conta cobrando aqui uma diária. Acaba que o plano dele é pequeno, e ele vai viajar ali e utiliza, porque lá você vai usar tudo, Waze, enfim, tudo, né? E aí acaba que o cliente excede. Então, sempre quando o cliente vai fazer uma viagem internacional, a gente calibra a internet do cliente aqui. Ah, esse ajuste dá pra Isso. fazer. A gente faz o ajuste da internet aqui. Manda uma mensagem e já fala. ó. Isso, vai fazer uma viagem, 5 dias antes de viajar, a gente ativa, deixa tudo pronto para o cliente fazer a viagem, né? E aí, assim, tem pacote América e Europa, R$24,90. Tá. R$24,90, muito barato. R$24,90. No mundo, É, o mundo tá R$34,90. R$34,90. O mundo é tudo. O mundo é tudo. Tudo. Tipo, ó, você falou em questão de sinal, eu tive clientes que estavam Pega lá, até telefone. lá em Dubai, Tudo. Caramba. usando tranquilo, tava na China, usando tranquilo o número dele como se estivesse aqui no Brasil. É. E pra toda demanda que ele precisava lá, pacote de internet, R$34,90. atende a R$34,90. demanda. Aí esse pacote ele paga de forma mensal, né? Ah, mas pra qualquer Ele empresário pode que fazer. viaja muito é bom. Sim. Pra qualquer Se empresário. você fizer que assim, a gente sempre fala assim, né? Faz 2 viagens internacionais no ano, Já valeu. já valeu a pena, né? Tem casos de empresas que são grupos, né? Que aí tem lá várias pessoas, vários, né, proprietário ali, enfim. Eu sempre dou essa sugestão para o cliente, né? Cara, coloca uma linha, deixa uma linha específica para uso internacional. Quem vai viajar internacional, vai com essa linha. E aí o cara vai com a internet robusta, vai com um pacote full e não tem dor de cabeça, né? E isso coloca na conta, é compartilhado, então não acaba não pagando nada a mais, né? E acaba utilizando essa franquia de forma tranquila, né? Cara, que da hora. Então você consegue fazer muita coisa aí, né? Isso daí é legal comentar, porque muita gente mesmo. O tal da conversa de corredor, cara. Muita gente que vai viajar já não compensa, que vai pra lá, compra um chip lá, não sei o quê. Hoje você vai Cara, comprar não- um chip. a dor de cabeça, você não, tem e que outra, você ativar vai, o vai rolê. ativar um eSIM aí Às no, vezes paga caro também, É. um chip lá fora. no aeroporto aí, você vai E comprar. vai descartar. Vai Vai descartar. Vai descartar. Mas assim, tem muita solução, né? Eu falo, tem muita solução. O cliente faz 2 viagens no ano, internacional, cara, já vale a pena. O cara que vai no Paraguai, ele paga 14, um exemplo, você coloca uma franquia, vamos colocar um plano menor, com uma franquia de 30 GB por 59 no Brasil aqui, mais 14,90. E o cara pode ir quantas vezes ele quiser para o Paraguai, para Argentina, né? Com tranquilidade, usa lá dentro, E faz muita gente ligação. vai, cara. Não, Sim. vai. Porto Vixe, Iguaçu e tal. Sim, Vai, muita sim, gente sim, vai. sim. Então, assim, você acaba não tendo dor de cabeça. Você vai lá, usa, não tem risco de ficar sem telefone, não tem. Né? Então, funciona É perfeitamente. uma preocupação a menos, né? Pra você viajar tranquilo ali, chegar lá e poder utilizar seu número como se estivesse aqui, na sua E cidade. uma diquinha de ouro também pra galera que muitas vezes viaja pouco, às vezes dentro do Brasil mesmo, é colocar o 15, né, cara? Porque às vezes a galera tá tão acostumada a só ligar direto e Mas vai pra hoje fora. está muito automático. Hoje, quando você porta o número, né, a gente orienta o cliente a sempre usar o 015, né? Para não ter excedente na conta, porque o plano é ilimitado. Às vezes a agenda do cliente está ali. Acontece muito com o cliente que vem da TIM, né? A agenda lá, ele já agenda lá, 041 na frente, Já né? fica salvo. Já fica salvo. Tem Então, como alterar isso aí tudo uma vez só? tem aplicativo que faz isso. Mas aí eu falo assim, a gente sempre orienta, ó, tá portando da TIM ou da Claro,
sempre usa 015, né? Deixa ali o cliente ciente disso. Mas a gente também tem hoje aplicativo que faz essa conversão aí, né? Tem Show de bastante bola. coisa aí. Cara, tem mais algum assunto que vocês acham interessante que talvez a gente não abordou aqui ainda? Eu acho que Foi bem amplo, assim, né? Porque hoje é igual a gente estava comentando. A Vivo ali, a gente oferece uma consultoria para analisar tudo. Todas as situações, desde uma viagem, desde uma energia, desde um plano, desde a casa, desde uma internet para uma chácara que ele tem em tal lugar. Fala assim, eu queria um Wi-Fi lá. Até um modem específico que a gente tem hoje, que a gente coloca um chip dentro desse modem, ele se transforma em Wi-Fi. Ah, você E um tá modem brincando? móvel. Tem Aham, um essa modem solução? móvel. Ele coloca na tomada às ali. vezes ele não precisa contratar. Lógico, né? A gente fala hoje, a gente tem a Starlink aí que tá A lá. galera É, vai tem, muito né? pra cima da Starlink nesse sentido. Nesse sentido. Mas assim, hoje você consegue economizar, né? Você consegue economizar. Às vezes você tá numa região que não tem necessidade de ter um Starlink. Tem né? como pôr chip no modem, Você cara. coloca Tem, um tem. chip no modem e usa a internet. Né? Geralmente o pessoal usa Hoje a gente pra. tem até 400 GB de internet lá para Tem. ofertar E no o modem. custo-benefício disso? Hoje tem pacote que começa em R$ 69. Ah. E vai até 299. É. 299. Vou fazer uma viagem, consigo pôr isso no meu carro? Consegue? Pôr o modem lá e tchau. Tchau. Entendeu? Caraca. E às vezes tem muito hoje, tem muita gente usando, né? A gente tem. Vai pra praia, já leva. A gente Já tem é, gente conectam que na utiliza. tomada ali, tiver uma tomada, ele tá conectando, rotia, conecta até tem, 32 tem, pessoas tem no modem mesmo modem. USB também. Aí você põe lá no cinzeiro do carro, e aí ele vira um roteador do carro. Bacana. Caramba, E é funciona barato. legal. É um equipamento barato, né? É uma solução mais em conta que talvez ajude o cliente ali na necessidade dele, né? Eu tenho alguns Aí, clientes. Paraguai. Eu tenho alguns clientes que utilizam, né? Que utilizam dessa forma. Representante comercial. Às vezes o cara faz um atendimento ali, faz uma venda ali, e ele chega no carro e ele transmite o pedido dele através de um modem, né? Então tem ou rotia do próprio celular, né? Então tem Nossa, essa solução é muito boa. tem bastante oportunidade aí de economizar. Uma última dúvida minha. Os valores de aparelho celular é competitivo? Porque a galera tem esse estigma de que deve ser bom demais para ser verdade, vai ser fora da curva do preço, como que é? Ontem a gente falou disso, eu fui numa empresa ontem e o cliente falou disso. Ele falou assim, cara, não, porque assim, nós estamos do lado do Paraguai. A gente tem que ser realista, né? A gente está do lado do Paraguai. Mas lá lá é não à tem. vista, né? Lá é à vista, ou tem até à a solução de parcelar, né? Mas Só daí que você paga o juro. paga o Do juro. cartão e o EF, caramba. Isso. Mas a diferença é que eu sempre falo, pô, você vai comprar aqui, vai parcelar Garantia. na sua conta, tem garantia, né? E a gente tem aparelho que começa em R$ 760, né? Hoje você começa em R$ 760 aí e parcela em 10 vezes. Né? Nossa. Tem aparelho a partir desse valor, né? iPhone 17 consegue também? Tem. iPhone 17 eu só não vou lembrar de cabeça os valores, mas ele tem também, né? Tem todas as linhas. Todas as linhas. Pro, Pro Max, Isso. 56, Tesla. 12, tem. tem tudo. Tem. E é competitivo. É competitivo. Comparado aos valores do Brasil. Hoje no valor do Brasil é competitivo. Né? Você pega hoje casos de clientes que ele consegue parcelar, né? Por exemplo, se ele comprar em 10 vezes, ele vai. E ele for para um site, numa Casa Bahia da vida, aí você vai conseguir comparar valor ali. Se for comprar em 10 vezes lá ou 10 vezes na Vivo, você vai ver que na Vivo ainda sai mais barato. Né? Tem situação para isso. Tá? Direto no boleto. Isso. Eu tenho casos, né? Com a fatura, boleto. no caso. Aham. Eu tenho casos com a própria Vivo. Onde o cliente tem um pacote no pessoa física, ele vai na loja para comprar o aparelho, chega na loja, o valor do aparelho fica lá R$ 7.000, R$ 8.000. Se você dividir esse valor em 12 no cartão, né, do aparelho, R$ 7.000, R$ 8.000, mais o plano que ele paga, se ele comprar pela empresa, em até 24 vezes sai mais barato. Então tem casos. Então eu consigo comprar em 24 vezes. Consegue comprar em 24 Acho que eu vou vezes. comprar uns aparelhos. Caraca, Tem velho. bastante coisa bacana. Nosso aí. podcast foi até bom pra mim. Aí, ó, já. A gente acha que conhece, né? Aham. Tem Tá bastante coisa doido, legal. Cara, que legal. E o que eu ia comentar, Rick, assim, ó, pro micro empreendedor, para a pessoa que está começando agora, o cara que está pensando em empreender, hoje a gente tem bastante solução que ajuda essa pessoa, né? Então, por exemplo, você abre um MEI, né? Às vezes a pessoa, eu abri um MEI aqui. Primeiro passo, por que você abriu um MEI? Né? Você vai, beleza, uma questão fiscal, vai abrir uma conta corporativa,
Mas e o móvel? E o plano móvel? Como que você vai fazer? Então, hoje tem muita solução para o pequeno, né? O pequeno, a pessoa que está iniciando ali, né? Porque assim, o MEI é a porta de entrada para o cara virar um grande empresário, né? Então, a gente tem bastante solução, né? Ontem a gente... Tem um amigo meu, ele presta serviço de manutenção, ele tem um MEI. Eu falo, cara, você pode comprar pelo MEI, normal. A diferença do MEI, a única diferença que tem do MEI para os demais segmentos, né, de CNPJ, é que ele não consegue comprar um aparelho mais caro que R$ 1.500 no boleto. Tem uma limitação. Ele tem uma limitação de valor, né? Porque o MEI ele tem um valor limite, né? Um O valor teto dele é mais baixo. né? Então ele consegue comprar até R$ 1.500. É a única diferença. O plano é o mesmo, a qualidade de sinal é a mesma, o atendimento vai ser o mesmo, né? Então, assim, eu sempre falo, o cliente que é MEI, está iniciando, cara, procura a gente, né? E um último ponto, assim, que eu acho que é importante a gente falar, e isso é gratificante para nós também, é quando a gente, um exemplo, um cliente vivo, né? Vamos colocar um cliente vivo empresa. Já é vivo. Né? Um cliente vivo empresa. Se ele for, assim, vou fazer uma pequena pesquisa. Se ele for lá no Procon hoje e perguntar assim, ó, quantas reclamações do Vivo Empresa tem aqui no Procon? Zero. Hoje a gente tem, Isso é aí... raro, hein? É Na raro. telefonia? Então, ainda mais na telefonia. Na Hoje- telefonia, acho que deve ser uns índices maiores lá no Procon. Sim. E hoje você pega, né, faz uma pesquisa, um levantamento com o Procon. Isso a gente, né, tem aí Se uma for da TIM, vai ter um... grande. Mas quando a gente fala disso, né, é gratificante para a gente, porque se não tem cliente nosso lá reclamando. Existe sim reclamação da Vivo, né? Porque, igual eu tô falando, é muito grande, né? Quando a gente fala aí, Muito hoje a gente escritório, fala né? de 95 milhões de clientes conectados, então é difícil não ter uma reclamação. Tem tudo né? isso, cliente. Isso. Tem. Caramba. Quando a gente fala de reclamação índice Procon, é um cliente nosso, né? É um cliente que nós vendemos, ele lá no Procon reclamar da gente, não tem. Então isso é muito importante, né? Até a gente tem uma boa comunicação com o Procon, né? O cliente não ia até o Procon, né? A gente procura tratar sempre ali na empresa, né? Lógico que tem na questão carteira, que é uma limitação que a gente tem dentro da Vivo. O cliente é empresarial, ele comprou por outro canal, a gente fica, como é que fala? A gente fica ali limitado em atendimento, né? Porque se você for atendido por uma empresa, por exemplo, de Curitiba, é aquele escritório que tem que dar atendimento para você. Mas ele consegue migrar depois do escritório ou não? Não consegue migrar. Só se ele encerrar e fazer outro. Na realidade, nem encerrando e fazendo outro, porque se ele cancelar e refazer, ele volta para a carteira de lá. Então ele tem essa dificuldade na Vivo, a gente Poxa, tem que essa pena. a gente tem essa dificuldade aí. Então tem muita empresa em Umuarama que é um cliente Vivo Empresa, mas ainda não está com o nosso atendimento, né? Entendi. Então assim, infelizmente ainda tem essa dificuldade. Mas assim, em relação à reclamação, índice de reclamação, é muito gratificante a gente falar que não tem nenhum tipo de problema. Parabéns pra vocês, hein? Muito bacana. Não, tipo, não ter reclamação no Procon. Ter o cliente ali com a gente, né? Não é uma situação assim... A fidelização de vocês deve ser altíssima. que você fala com ele só hoje de a vez em gente quando. Você cria uma conexão. Você cria, tipo, uma amizade com o cliente ali. Porque hoje, o que a gente busca também é entregar um produto de qualidade, entregar um serviço de qualidade para que aquele cliente, ele comente com o primo dele, com o irmão dele, com o vizinho dele. Fala, Indicação, né? cara, olha, eu passei para Vivo ali, mudei e ficou muito melhor, né? Meus boletos chegam, meu plano abaixou, tem um pessoal que me atende a hora que eu preciso. Então, assim, é a gente mostrar que a qualidade ali e o que a operadora tem para oferecer não é só ligar e ficar mandando WhatsApp, o SMS ali, querendo vender. Não, a gente tem toda uma parte humana ali que vai deixar o cara bem satisfeito. Hoje a gente tem, por exemplo, tem vários clientes que às vezes o segmento dele, né? Porque assim, você pega empresas aí com faturamento, né, lá em cima. E a Vivo ela tem vários segmentos. Então, o nosso segmento na Vivo hoje, ele pega um cliente até 4 milhões ali, mais ou menos. E depois disso tem outros segmentos dentro da Vivo, né? Tem o grupo One da Vivo, que é a própria Vivo mesmo, que ele pega outros nichos de cliente. Então, às vezes, a gente até perde cliente para esses grupos, porque a Vivo entende que ele tem que ser atendido direto pela Vivo. Né? Entendi. E aí a gente pega clientes, né? E fala, cara, não quero sair do atendimento de vocês aqui, né? Então, tem um caso também de um cliente de Douradina, um cliente big lá em Douradina. Já até sei quem que é. E ele falou assim, não, eu quero ser atendido por vocês aqui. E aí,
que nós faz para ser atendido por Ali aqui? deve ter linha, moço. Não, ele tem. Só que daí, o que a gente pega? A gente pegou ali e falou assim para ele, ó, se você for pro CNPJ, aqui não tem jeito, você vai ser atendido por um grande conta da Vivo, né? Vai ter um consultor lá em São Paulo, né, exclusivo para atender você. Ele falou, não, mas eu quero aqui, quero ser atendido aqui. Aí a gente foi lá e criou um atendimento pelo Aras, né, para a gente conseguir atender ele por aqui. Ele é um cliente que é atendido por nós. Cara. E aí existe essa situação. Vários clientes que acabam, ele não quer ser atendido por uma pessoa que não conhece ele, né? Então acontece muito do cliente, às vezes ele tem outro CNPJ e a gente consegue criar uma carteira de atendimento, né? Cara, É bem show de legal. bola. É bem Parabéns, legal, cara. é bem Parabéns legal. pelo trabalho que vocês desempenham aí. Na torcida para classificação desse ano, que quando que começa já? É dia 20. Até tem o Leandro, né? Aqui aparecendo na tela aqui. O Leandro é da unidade de Londrina. O Leandro que vai esse ano para lá, né? Vai representar a gente lá. E muito feliz aí, porque a gente vem conseguindo algumas coisas que fora da curva, né? E até igual o Wesley comentou aqui, foram muitos clientes, isso é notório que é o cliente que faz isso, né? O cliente indica, né? O cliente que paga a conta certinho, e isso faz com que essa qualidade ela cresça lá dentro da companhia. São várias pontuações. Várias pontuações. Adimplência, documentação. Documentação, né? A parte de subscrição que a gente fala, que é uma parte de documental da Vivo ali, né? Qualidade de documento, isso tudo é avaliado. Que Né? legal. Aqui a gente está com algumas fotos aí, que é a inauguração, né? Da nossa unidade ali, quando a gente, no ano passado, fez um ano agora. E tem uma foto aqui também do evento, onde está eu, o Leandro, né? Que é de Londrina, e o Alex Salgato, que é o vice-presidente da companhia, né? Aqui no Brasil. E então, assim, são esferas que a gente não pode perder, né, Rick? Eu sempre falo assim, pô, isso que aqui prestígio, que orgulho pra Almorama, né, cara? Orgulho Pô, pra Almorama, orgulho pra Almorama, leva nosso nome junto. leva o nosso nome junto, né? Então, às vezes, você entra lá dentro de um auditório com mais de 4.000 pessoas lá dentro, 5.000 pessoas entre os funcionários vivos, né? E você vê lá o nome da sua empresa, né? E vê de onde que você veio. Pô, que legal. Né? Então é muito importante, muito Satisfatório. gostoso. Muito Se você pegar 20 anos de trajetória, né, cara? Você sabe o Pô, quão difícil que é chegar nesse top 30 aí. Então tem muito. E outra, no meio do caminho, né? A gente sabe que no meio do caminho surgem várias portas, assim, que para tirar você daquele rumo, né? E quando você persiste, né? Insiste ali naquilo. Né? E hoje, graças a Deus, a gente está colhendo os frutos aí de um trabalho, acho que gigante, né? Gigante aí que a gente tá nessa operação multinacional, né? Você olhar a dimensão que é a Vivo hoje e tá nesses lugares é muito gratificante mesmo. Cara, e assim, uma coisa que eu sempre comento com o pessoal que eu atendo, com os empresários, é que você chegar no topo é uma coisa, agora você se manter lá... Cara, é muito difícil, porque você imagina, são 3.000 pessoas degladiando pra conseguir chegar na posição que vocês chegaram. Então, o nível, a pressão é muito alta, né? A pressão pra você se manter ali. E vocês, além de se manter, estão subindo. Hoje, ganhando posição. Porque assim, hoje, eu sempre falo isso até pro nosso time de venda, né? Para você estar lá na companhia hoje, não é só você vender, né? Então, exige hoje várias coisas de você que não é só venda, né? Então, você vender sem qualidade. Um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo clássico disso, né? Às vezes você pega um vendedor que ele quer só vender, né? Você mostra a comissão para ele aqui, fala, cara, isso aqui é comissão, o cara quer só vender. E aí ele vende um plano fora do perfil para você, acaba que... Onde vai esbarrar isso? O cara não paga a conta. Fala, cara, tá muito cara a conta para mim. A gente pega casos, né? Essa semana passada, o cliente chegou lá, você vê o perfil do cliente. Falou, meu CNPJ e tal. Mas você vê que ele não tinha um perfil para aquele plano. E foi vendido. Entubaram o plano. Isso. Um consultor da Vivo, né? Alguém da Vivo foi lá e fez um plano. O cara quer bater a meta em um cliente. Não é assim. Né? Então, a gente tem que entender o perfil do cliente, a necessidade dele. Né? Tem casos e casos. Né? Tem casos que o cliente precisa ter uma atenção maior de dados, um plano mais robusto. Né? E ele tem caixa para isso, né? Uma empresa que tem faturamento para isso. Agora, tem cliente que ele está começando. Né? E aí, se você colocar o troço, já inchar o cara ali na primeira... Tem que dar fôlego pro cara. Justamente. Então, quando a gente fala disso, a operadora ela entende isso. Né? E hoje ela está com essa visão clínica.
Às vezes você vende muito, né? Você vende muito. Hoje é o que está acontecendo com os parceiros de porte grande, né? Tem parceiro nacional que atende nível Brasil, um porte nacional, e às vezes o cara não está lá, entendeu? Por quê? Porque ele vende muito, ele é um monstro, uma máquina de venda. Só que ele não tem processos que comportam que o cliente fique, né? Então, hoje a gente tem que cuidar de um cliente. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem que cuidar de um cliente. São 9 meses. 9 meses. Mantendo 9 ele meses. tranquilo, pagando as contas certinho, sem É. cancelar, sem nada. Caramba. Você tem que ficar 9 meses lá. Porque depois de 9 meses o hábito foi criado e o cara... Isso, aí o cara já sabe, É. né? Mas um exemplo assim, se eu faço um processo comercial com o cliente, com a empresa aqui, faço a venda para ele. Nessa venda, não, alguma coisa ficou no ar e o cliente passou despercebido, até por nós mesmos, acontece, né? De errar também. Mas aí o cara fala, não, eu não quero mais, eu quero cancelar. Se o cara estiver lá no 9º mês, ele cancelou, portou, enfim, a gente recebe estorno de venda. Nossa, Ou seja, eu tenho que cuidar dessa caramba. empresa. Então, quando a gente fala disso, né, quando o cliente percebe que isso acontece, pô, eu tenho um caminho, uma jornada contigo aqui de pelo menos, né, os 9 meses, né, e que é um dever meu, né, com a companhia eu tenho isso firmado em contrato, assinado, que eu tenho um dever de cuidar de você 9 meses. Agora, a partir de 9 meses, a gente quer continuar esse relacionamento. Eu sei que- Renovação, Isso. fidelidade, Beleza, no meio do caminho a recorrência. Isso, no meio do caminho você precisa de troca de aparelho, no meio do caminho você vai precisar aumentar setores dentro da sua empresa, no meio do caminho você tem, né, você tem coisas que vai acontecendo no meio do caminho, né? E do mesmo jeito acontece com empresas que ele abre, ele entra, contrata e no meio do caminho ele tem dificuldade, né? E isso também acontece, então o inverso também acontece. Então, às vezes, a gente acaba filtrando esse cliente, vendo a necessidade dele, enfim, acompanha esse cliente no melhor perfil para que a gente não perca ele, né? Porque no momento de dor também que você tem que sentir a dor daquele cliente lá. Caramba, cara, quanta informação importante. Olha, muita fala pra coisa, você, muita hein, é coisa. muito interessante, porque quando a gente fala de telefonia, normalmente as pessoas acham que é muito raso o negócio mesmo, só escuta a base ali, pronto. Ah, É. o plano é mais barato, tem internet, tchau. É, Aí tem aquele discurso, já vou incluir todos os aplicativos pra você e tal. E hoje você compra, igual a gente já falou isso várias vezes, mas hoje você consegue personalizar, né? Então é de acordo. Eu sempre falo para os clientes assim, hoje você, só na pessoa física que é engessado, né? Não que é engessado, mas os planos são montados ali uma grade de planos, você tem que escolher de acordo com o seu O perfil, que vai né? atender? Esse aqui é melhor para mim. Mas no empresa não, no empresa eu quero colocar, eu quero um plano maior. Não, eu quero colocar um home internacional. Não, eu não quero um home internacional nessa linha. Eu quero só nessa. Né? Então você consegue criar Consegue dosar o Isso, você monta o seu plano de acordo com o que você precisa. show Né? de bola. Hoje a gente tem várias empresas atuando no Brasil e Paraguai. Então tem muito É empresário. verdade, o pessoal tá Isso. migrando, né, cara? Hoje tem muita empresa. Aquela lei né? Maquila lá deu um up, né, no Isso, negócio. hoje tem muita empresa que atua no Brasil, né? Tem atuação aqui, mas o cara atende lá, né? Atende, vai para lá, tem empresa lá, tem negócio lá, o agronegócio também, né? A gente bastante, tem né? isso, a gente tem vários clientes que têm propriedade lá no Paraguai e ele faz essa fronteira aí diária para ele praticamente, né? Então a gente entende todo esse mecanismo ali. E a gente tem também várias empresas que já conseguem nos dar assim, um feedback de como que está isso. Então, às vezes a gente acende um alerta aí, tem uma região aqui no Mato Grosso, antes tinha um sinal bacana, hoje está ruim. Tô aqui no Mato Grosso e tal, tem relatos, os clientes relatam. E aí o que a gente faz com essa informação? Vai lá e vamos dedicar um sinal, atenção maior ali, né? vamos pegar. Não é a nossa região, mas meu cliente atua lá. Então eu vou trabalhar com essa questão aí. Então hoje a gente tem N possibilidades aí, né? Igual a feira agora, né? A gente tem a feira da Expo Moarama, né? Chegando. Tem empresas já tá se movimentando para isso. Lá dentro eu tenho dificuldade com a internet. Né? A gente já tem um modem. Tem algumas empresas né? lá que a gente consegue até fornecer um modem lá, às vezes para o cliente usar, porque é curto período, né? Sim. Coloca só o chip no modem, né? E usa normal no usa stand lá. ali. Isso. Então a gente tem esse trabalho também ali em parceria com algumas empresas, né? E consegue atender ele lá e o público dele. Às vezes o cara comprar
fazer uma compra lá, um Pix, alguma coisa, ele consegue atender o cliente dele lá. Caramba. Quais são os principais benefícios, assim, de estar no top 30? Vocês têm um acesso a pessoas ali diferenciadas? Hoje Consegue ter alguma coisa a mais ali de tem. benefício? Hoje a gente tem, eu acho que assim, um principal benefício, né? Hoje a gente tem um suporte, né? Tem um time da Vivo, né? Um time Vivo, né? Tem o gerente de contas própria para atendimento no nosso grupo. É né? mais rápido, então. Isso. Hoje a gente tem casos aí, né? A gente já pegou casos aí de empresas com dívida, problema com a Vivo no passado, portou, cancelou, multa e tal. E a gente consegue brigar isso dentro da Vivo. Hoje eu tenho um consultor que defende nós lá dentro da Vivo. Ó, esse Legal. cara aqui está trazendo um caso para mim de Legal. uma empresa que quer voltar para a Vivo, só que esse cara que tinha uma dívida, a gente pede o perdão de dívida. Né? Entra no processo, abre o processo e vai. Né? Consegue escalonar até Isso. o mais alto escalão ali que tem disponível para Isso. poder Isso aí vai pra- conseguir solucionar aquele problema. tem E chama- atender aquele Que cliente. legal, cara. Tem bastante coisa legal que assim que a gente fala, que a gente cria lá, né? Abre uma solicitação, alguma coisa, você vê, né, lá no painel da Vivo, lá você vê as escalas onde que tá indo, né? E, cara, é impressionante que vai lá na mesa do diretor, cara. Vai lá no Christian Guevara aprovar. Eu falo assim, ó, o cara vai A saber que demanda a gente sobe mesmo. sobe. Sobe. Aí o cara vai falar assim, pô, esse cara lá de Umuarama tá me mandando de novo, coisa aqui. Então, é interessante, né? Que quando legal. o diretor consegue enxergar que a gente tá atuando aqui na ponta. Essa é Então, importante legal. estar com o pessoal que tá ranqueado, né, cara? Tá no top 30. Você quer estar com os melhores, tem que andar com os melhores. Isso. Não, mas Que legal, E é cara. gostoso, né? E é gostoso, assim, a gente até essa semana tava conversando com o Leandro, né, lá de Londrina. A gente vai ter vai lançar uma campanha aí, né, estamos terminando, o carro tá plotando lá, e a gente vai lançar uma campanha na rua aí que nós vai ter um roxinho andando na rua aí, né? Que legal. E aí legal. a gente vai lançar uma campanha, tava falando com ele, né? Uma equipe externa, né? A gente vai montar um time externo aí para atender de fato a população. A gente vai conseguir montar algumas parcerias que a gente já faz isso, né? No comércio, que é entregar alguns brindes, conversar com as pessoas no comércio. Fazer um evento ali, né? Faz um evento É. que às vezes isso gera custo, por exemplo, pega ali a Avenida Paraná, você levar lá um arco de balão para montar uma barraquinha lá na frente, ter pessoas lá na frente, isso exige um custo Sim. do empresário. E a gente vai fornecer isso para o empresário na ponta, para o nosso cliente lá, sem custo. Então a gente vai legal, fazer umas ações. faz umas ações de venda na frente, Que legal. fala do nosso produto, também ajuda. A parceria o pros dois lados, todo Isso. mundo ganha. Isso, Sim. é isso aí. Então a gente já tem algumas parcerias dessa feitas Diferencial, no hein? passado e agora a gente comprou um carro aí para a gente de fato desenvolver uma equipe para fazer esse trabalho. Isso ajuda a empresa que está lá na ponta e ajuda a gente também na divulgação da marca, né? Isso que é transformar algo comum em algo extraordinário, cara. Parabéns. Com certeza. Querendo ou não, tem quantas outras empresas, né, que prestam serviço para várias outras marcas. Só da Vivo são 3 mil e pouco. Sim. Mais, né? Mais de 3 mil. Mais de 3 mil. Entre outras linhas, o quanto que não tem, e você se destacando, fazendo diferencial, pensando na ponta, que eu acho que é o maior diferencial de todos, é pensar na ponta. É pensar na ponta. É pensar na dor do cliente real, né? Como eu posso alavancar esse cliente. Parabéns, cara. Que Não, legal. é show de bola. E aí tem outras frentes que a gente atua, né? Que, por exemplo, cidades que não tem, né? Que não tem loja da Vivo, né? Então a gente está pensando em quê? Empresários, né? Empresas ou pessoa física de cidades que não tem loja da Vivo, né? Lá não tem uma loja Não da tem um Vivo. às vezes atendimento, não tem assim. um O pessoal não atendimento. vai lá para É. verificar como tá a situação. É tudo pela central, Isso. né? Não tem A ninguém gente- para conversar pessoalmente. Atender esse pessoal também. Isso. Show. Então essa Acolher equipe, também, né? ela vai estar vibrando, né? O sangue dela vai estar pulsando justamente isso daí. Trabalhar a identificação da marca, né? O posicionamento nosso lá e também gerando negócio, né? Então, para o cliente na ponta, isso a gente vai criar um roteiro para esse time estar lá todo cobrir aquela cidade, né? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes no mês ali, ele vai estar passando por aquela cidade para trabalhar ali, né? Show de bola. Então tem várias empresas, né? Que em volta e pega aí uma cidade, Palotina. Palotina é uma cidade que cheia de oportunidade de negócio, muita empresa, A Agro é fortíssimo. fortíssimo lá, fortíssimo, e não tem uma loja, né? Ou Caramba, seja, lá não tem loja. não tem loja. Então é uma cidade que a gente começa a fazer uma atuação de mercado. Lá é high ticket. hein? E a gente trabalha na ponta lá com a equipe já fazendo essas ações de venda, né? Lá, inclusive, é uma cidade que hoje a gente tem
acho que é um dos maiores parques de cliente a gente tem ali também na Em Palotina? Tem. Palotina Tem também, umas, tem umas big lá que tá com a gente, né, agora. Tem bastante empresa. Ali os caras pra frente, né? Tem muita indústria Tem boa, agronegócio é fortíssimo, Isso. são muitas Tem pessoas muito, honestas tem ali. muito isso, ali tem muita empresa sólida ali, né? Muita empresa assim antiga, né? Então a gente está atuando ali nessa região, né? Não só lá, mas em Autônia, Pérola, Guaíra, Guaíra, Terra Roxa. tem muito cliente. Não, toda a região nossa aqui a gente consegue atender. E a gente tem cliente em tudo quanto é canto, se for ver Não, aqui. tem Brasil muito inteiro. cliente. Não, tem é. muito cliente. Você Você olha assim, às vezes a gente entra ali no relatório, né? No relatório mapa de cliente. Eu falo, mas que cidade é essa aqui? Quem que vendeu para esse cliente? Eu falo, a gente acaba perguntando, mas Esse quem que cliente atende tal empresa aqui, de Aham. tal lugar? Nunca vi falar desse nome dessa cidade. E a gente tá ali, o cliente tá com a gente, né? Então é bem gostoso, bem gratificante. Quando você começa a olhar assim, é Dá legal. uma proporção, né? Toma uma dimensão. Dá uma dimensão. Ah, igual o próprio podcast, eu e o Gabriel, esse dia a gente tava olhando os dados e caramba, tem gente além do Brasil, fora do país assistindo a gente. Isso, cara, isso Você é vê, legal, Eu né? falo, nossa, que massa, a galera acompanhando, né? Então, por isso que eu falo, às vezes a pessoa tá de outro estado assistindo, mas ela pode ser um cliente de vocês, pode ter esse mesmo Sim. atendimento, esse acolhimento que vocês têm. É. E muita gente de Umuarama que talvez nem saiba que existe e tá aqui na cidade, do lado. Justamente. Sim, justamente. Pode ir lá, inclusive, tomar um café. É, justamente. Tomar um a café, gente tem conhecer, ver o que A precisa. gente tem uma empresa que ela tá na Europa e ele mora lá, né? Ele mora lá. A empresa atua aqui, né? Tem aqui em Umuarama e, enfim, e trabalha com o mercado de exportação de frutas e tal. E ele mora lá, e ele tem uma linha da Vivo lá. Ele falou, cara, porque eu tenho que chegar minhas informações de banco, minhas coisas. E ele usa a linha lá, ele mora lá. Caramba, E ele é um cliente da gente aqui também, muito, muito especial, muito bacana. Que legal. E ainda Cara, tem muita coisa legal aí. quero agradecer vocês por terem vindo aqui no Podcast, por ter falado tanto sobre um assunto que todo mundo achava que, na minha opinião, a visão era muito rasa, né? E quando a gente vai aprofundando, a gente vê o quanto isso vai longe, quanto isso é detalhista, que é diferenciado. Não, tem assunto que vai longe, né? Caramba, parabéns, cara. Parabéns pela colocação de vocês também no top 30. Espero que vocês consigam aí obrigado. subir a escala. Subir, já vamos gravar outro episódio aqui, Não, só hora que pra vai contar subir a lá, novidade. já vamos marcar com o Rick. Rick, ó, vamos atualizar a Deu classificação certo. ali pra ver como que tá. Que bom, A cara. gente fico até comentou feliz. com o Leandro, né, de Londrina, a gente fazer mais uma apresentação, né? Assim, após ele voltar lá de Salvador, né, no dia 23 lá, a gente tentar agendar com ele também para ele contar um pouco das novidades que tem por lá, Show, né? Vai ter show. bastante Vamos coisa marcar, boa de lá. vamos marcar. E aí ele vai fazer essa ponte esse ano. Aí eu não vou para lá, mas ele vai estar representando a gente lá nesse evento, né? É um evento enorme. Que vai estar no top Monstruoso. 30, certeza. Com certeza, nós já estamos lá. mas é bacana, é bem interessante aí. Cara, parabéns, sucesso pra vocês. Sejam sempre bem-vindos aqui no Podcast, que a empresa tem portas abertas pra vocês, viu? Opa, muito Valeu, obrigado. obrigado, Rick. E agradecer também a galera que nos acompanha, que está nos assistindo aqui. Agora os episódios serão lançados todas as sextas-feiras, então fiquem atentos aí. Sexta-feira já vai sair, meio-dia, inclusive em consideração ao nosso finado e grande inspirador Madeirite. A gente resolveu mudar nossos episódios agora para sexta-feira no meio-dia. Meus amigos, que Deus abençoe vocês, que vocês continuem aí ajudando os empresários. É isso que a gente precisa mesmo, que os empresários tenham mais conhecimento, mais nível de consciência, entender que tem mais possibilidades. Nos dias de hoje, baixar a despesa é crucial e melhorar a qualidade também. Então, vocês entregam isso muito bem. Eu sou cliente de vocês, tenho muito orgulho. E obrigado por nos atender Obrigado. tão bem aqui também. Valeu, Rick. Obrigado a você. Maravilha, Henrique. A gente só quer agradecer também, né? Eu, em nome de todo o time lá na empresa, né? Os meus sócios lá, que hoje a gente tem 5 sócios, a região é muito grande para atendimento. E assim, todo mundo feliz aí, a gente estar aqui, né? Falando um pouquinho do nosso negócio. Mas, especialmente, agradecer você também, lógico, como cliente, como o nosso ouvinte aí hoje, né? E ter essa dimensão que tem de audiência, com certeza, toda a dedicação sua aí da sua equipe, tá bom? Muito obrigado. E obrigado a todos aí que tá aí nos assistindo. E o nosso link tá aí embaixo, nosso contato aí, para que a gente consiga atender mais pessoas, ajudar mais empresas aí e conectar mais pessoas, tá bom? É isso aí. Valeu!